Oi, Aline, como é que vai? Tudo bem? Olá, Michel, tudo ótimo. Prazer imenso estar aqui contigo hoje. Que bom, o prazer é meu. Tô super animado aqui com a nossa conversa, né? E eu não sou quer dizer, não sou nem perto de um entendido de psicologia esportiva, mas eu gosto do tema porque eu gosto de esporte e a gente observa o comportamento das pessoas, né? E como eu estou no esporte já faz muitos anos, e eu sou um cara curioso e tal, assim, eu tenho um olhar que às vezes eu capto algumas coisas que já percebi que ao longo do tempo foram fazendo sentido, né, assim, na minha construção aqui, do meu raciocínio, mas eu vou querer tirar talvez algumas dúvidas aqui contigo, fazendo aqui uma pequena consulta aqui, não para mim mesmo, mas com relação às minhas opiniões e ao que eu tenho observado por aí. Mas eu queria começar eh, nas nossas conversas preliminares, né, você falou que você, eh, já lutou Muay Thai, que você já lutou de uma maneira até bem, assim, empenhada, né, você disse com bastante agressividade e tal. Eu não entendo quase nada de lutas marciais, assim, agora eu não sei nem dizer o que que é o Muay Thai diferenciar de outras lutas marciais. E você disse que também gosta de cozinhar e tudo mais. Aí, dentro dessas suas habilidades, né, você é uma mulher que gosta de cozinhar e cozinha bem. Eu não sei se você gosta, você gosta? Amo, amo, É. amo, amo muito. Bom, porque tem gente que não gosta e cozinha super bem, né, mas fala: "Ah, eu não gosto", mas Sim, cozinha super bem, né, tem uma mão boa. sim. Mas aí você me disse que você tem um problema, que você não tem grandes habilidades, que eu te perguntei se você tinha alguma outra habilidade, além de ser uma psicóloga esportiva, de primeira grandeza, se você tinha Uhum, alguma uhum, outra habilidade e tal. E aí você disse que você tem um problema com o ordinário. uhum, uhum. Que você aí você escreveu para mim: "Mas eu particularmente amo, acho que todas as melhores coisas da vida são ordinárias". Aí Isso. eu queria fazer uma pergunta filosófica aqui, eh, por serem as melhores, já por definição, elas não são então extraordinárias? É verdade, né, muito boa reflexão, porque às vezes, né, e sobretudo, assim, eu trabalhando a minha vida toda, né, com alta performance, né, eu acho que a gente cria uma ideia de que tudo tem que ser alta. Né, de Ah, que a gente sim. tem que ter coisas fora da média, que o medíocre é ruim, né, Uhum, Michel. uhum, E aí e isso, assim, né, as melhores coisas da vida, as coisas que realmente marcam, são coisas rotineiras, são coisas do dia a dia, são coisas ordinárias, né, e que uhum, muitas vezes a gente olha, assim, para né, pra como as pessoas veem isso, veem quase como: "Ah, isso é médio", né. Só aham. que isso faz parte, né, de algo muito importante na nossa vida, né, então o fato, né, de eu não ter, assim, eu fiquei pensando aquela pergunta me fez refletir muito, eu assim: "Gente, o que é, né?" Não tem nada, assim, eu não falo chinês, né, eu não tenho uma não, uma super habilidade, assim, que as pessoas: "Nossa, a Aline faz isso", não, né, são habilidades ordinárias, eu sei cozinhar, eu sei, né, enfim, pratiquei muitos anos algumas coisas na minha vida, como Muay Thai, como capoeira, como teatro, uma época, mas assim, isso não é nada extraordinário, mas nem por isso é algo que diga menos sobre qualquer pessoa, né. Eu acho que realmente a gente às vezes perde um pouco, né, e isso todas as pessoas, o apreço pelo ordinário, o apreço pelo rotineiro, né, e isso também é um ponto importante para a saúde mental de todo mundo, né. Eu acho que quando a gente consegue, assim, valorizar isso, olhar com um olhar compassivo e de admiração para essas coisas pequenas, que não são extraordinárias, mas que são extraordinárias, né, Uhum. porque isso é disso também que é feito a vida, né, dessas pequenas várias coisas que somadas, né, se transformam em algo grande, né, em algo que dá o colorido para a vida e faz tanta diferença. Olha, com base nisso que você falou agora, qual seria a principal diferença entre um atleta de alto rendimento e um não atleta, ou um atleta que não tem um alto rendimento, que não busca um alto rendimento? Eh, O que que sabe, diferencia Michel, esses 2 seres humanos? eh, eu acho que, assim, é uma questão de contexto, tá. Isso eu sempre conto, assim, mas eu sempre faço questão
de dividir isso quando eu faço palestras e que, o meu início, aí eu vou contar um pouco dessa história, assim. O meu início no esporte e o meu desejo de trabalhar com esporte, que veio desde muito cedo, né, na minha vida, sempre foi, guiado por um fascínio por essas habilidades extraordinárias do que a gente vê nos atletas, né. Sempre foi fascinante para mim essa coisa deles conseguirem, eh, criar história, né, estabelecer marcas nunca antes vistas, recriar uma forma de saltar e não eu acho isso, assim, sempre achei isso é uma coisa completamente fascinante. E de fora, eu via isso como algo super-humano, né. Só que de dentro, eu aprendi que isso só é possível de ser feito por humanos. Não existe, né, nenhuma habilidade Super-humanos, ó. exato, muito bom, bem isso, né. Não existe nada que não esteja no campo, né, do humano, né. E quando eu realmente entendi isso, e eu conto, assim, foi quando eu realmente comecei a ajudar atletas, então, porque antes eu fazia algo que estava nos livros, que eu aprendi, né, mas assim, não era realmente o que fazia diferença, né. Quando eu realmente entendi que o que faz os atletas conseguirem tudo que eles conseguem são habilidades humanas, é a sua humanidade que faz isso, isso foi uma virada de chave na minha carreira, porque eu consegui sim, realmente ajudar, porque eu me conectei com a coisa certa, né, e não com essa ideia que eu acho que às vezes traz uma coisa, né, que afasta os atletas da sua humanidade, né, e acaba não fazendo com que a grandíssima alta performance aconteça, né, porque fica muito burocrático, né, fica uma coisa muito, né, encaixotada. E não é assim que as pessoas funcionam. Então, respondendo à tua pergunta, o que diferencia é o contexto, é a estimulação. Eu realmente acho que todas as pessoas têm condição de fazer qualquer coisa. Né? Então, assim, o executivo que está ali, né, num contexto de performance diferente, o atleta amador, e o atleta de alto rendimento, eles têm estimulações, níveis de estimulação diferentes, de compromisso com aquilo diferentes por uma organização de vida. Né? Mas, assim, eu não vejo realmente que tem algo ali que aqueles atletas têm que outras pessoas não possam ter, né. Eu acho que é uma escolha. Eles escolheram aquilo e essa escolha foi sendo reforçada ao longo da vida, né. Mas eu acho que todas as pessoas têm essas, né, têm essas capacidades, vamos dizer assim. Eu sou bem contra, né, e eu já cansei de responder essa pergunta, assim, desde que eu comecei a trabalhar, os treinadores isso já felizmente diminuiu muito, mas, assim, os treinadores falando: "Ai, Aline, mas, assim, traça aí um perfil, me diz qual que vai funcionar e qual não vai", não existe isso, entende? Não existe, porque é algo tão singular e aí cada pessoa pode se desenvolver, sim, dentro da sua singularidade, né. Então, assim, eu acho que, primeira coisa de tudo, a grande diferença é escolha, é protagonismo, né. Ah, existem sim habilidades que vão facilitar esse processo? Sim, sejam elas físicas, sejam elas psicológicas, mas assim, nada é taxativo de não pode, se tu não tem isso, então tu não vai poder ser atleta. Discordo, eu acho que isso é bem, né, é bem reducionista, na Uhum. verdade, Michel. Eu acho que todas as pessoas, né, têm isso porque isso tá é uma capacidade humana, né, e isso eu acho incrível, né, e isso me fez ainda me apaixonar ainda mais, quando eu consegui detectar isso, eu disse: "Cara, isso é fascinante, é mais fascinante", né, porque isso abre possibilidades infinitas, né, e isso, né, torna a jornada muito mais gostosa também. Você já chegou a pegar algum paciente, algum cliente que tinha problemas psicológicos ou barreiras, né, não sei qual é o nome técnico, mas questões psicológicas que eram tão graves ou tão presentes perto de outras, que você por acaso achou que não daria certo para essa pessoa ter um alto rendimento, né?
Hum. Eu já peguei várias situações assim no céu, né, várias, tá, várias pessoas com, assim, histórias de vida muito difíceis, né, questões clínicas também, diagnósticos clínicos, tá. E aí uma história que me marcou bastante, isso foi há muito tempo, assim, né, não sei lá, mais de 10 anos atrás, um atleta que tinha brilhante, né, assim, fisicamente, inquestionável a sua habilidade, tecnicamente inquestionável a sua habilidade, mas com um diagnóstico difícil de transtorno afetivo bipolar, que é um diagnóstico difícil que precisa de tratamento constante, né. E eu ouvi de um diretor, na época, exatamente isso, né, eu chego a ficar arrepiada, assim, porque eu ouvi exatamente essa fala dele, assim: "E Aline, então, se ele", né, porque eu precisei levar isso, obviamente, com o consentimento do atleta, né, pra que a gente pudesse conseguir isso, eu estava num clube na época, conseguir o tratamento para esse atleta conseguir desempenhar, assim, né, tá ali funcional para treinar e para competir. E aí eu ouvi nesse momento, né, de trazer essa situação, eu ouvi exatamente isso do diretor: "Ah, então ele não pode ser atleta de alto rendimento. Isso, né, tira ele dessa condição". E aquilo foi para mim um soco no estômago, né, porque isso nunca passou pela minha cabeça, né, e isso, assim, realmente era uma coisa, assim, intuitiva até, porque a gente não tinha o nível de discussão que a gente tem hoje, sabe, Michel, sobre saúde mental, sobre o quanto, isso é algo que os atletas podem sim ter e funcionar e continuar sendo atletas. Isso eu tô falando de uma realidade de 10 anos atrás, né. E aquilo foi, assim, tão impactante que a minha resposta foi assim: "Não, claro que ele pode. Ele pode, porque ele só precisa tratar isso. Ele precisa ter condições de tratar isso", né. Eh, Só que não, né, aí precisa ver se aquela pessoa vai ter condição financeira, se ele vai ter apoio, suporte do clube para fazer isso. Isso não, né, esses tratamentos não são tratamentos baratos, dependendo da condição socioeconômica do atleta. E a gente tem essa realidade no Brasil, tá, grande parte dos atletas não tem condição, assim, a gente, enfim, tem pouquíssimas modalidades que têm suporte, que tem, né, e pouquíssimos atletas que têm essa condição completamente facilitada, né, a vasta maioria não tem, né. E, e a questão, assim, todas as pessoas, se tiverem o tratamento adequado, podem se reabilitar e funcionar, né. Vai ser mais difícil para essa pessoa, ela vai ter que ter um nível de suporte maior? Vai ter que ter um nível de suporte maior. Do mesmo jeito que se essa pessoa tivesse diabetes, ela teria que ter um nível de suporte para conseguir, treinar e competir no alto rendimento. Mas a gente sabe que tem atletas que têm diabetes, a gente sabe que tem atletas que têm condições né, que são mais difíceis e que conseguem, né? Só que precisam de um nível de suporte maior. Então, assim, de novo, não é algo que, né, e eu nunca vivi algo que eu tenha pensado assim: "Isso não dá", né, "Isso não tem condição". Teve momentos, atletas gravemente deprimidos, atletas num período de crise, que precisam estar ausentes de um período de treinamento mais agudo, com mais volume, com mais carga, porque não dá conta disso, né. Mas isso é temporário, como uma reabilitação, né. E aí isso eu sempre explico para os atletas: "Ó, espera aí, se tu tivesse com a perna quebrada, tu estaria treinando?". Porque os atletas, eles são tão, né, isso é tão internalizado, sabe, que eles têm que fazer, que eu já tive atletas muito deprimidos treinando todos os dias, né, treinando forte, assim. Então, assim, e isso já é algo, assim, surpreendente, porque, né, as pessoas que estão gravemente deprimidas, elas não conseguem sair da cama muitas vezes, elas não conseguem tomar banho, elas não conseguem escovar os dentes. Imagina uma pessoa nessa condição treinar, né, então acho que assim, essa conversa, falar sobre isso é muito importante, porque, ainda tem muito estigma relacionado a isso dos próprios atletas. Os próprios atletas não se permitem, assim: "Como assim eu não vou conseguir sair da cama e não vou treinar hoje?", né. Mas às vezes isso é necessário para que aquela pessoa se reabilite. E uma vez reabilitada, ela vai ter condição sim, de voltar para o seu treinamento e de competir, como uma reabilitação física, Uhum. né. Esse paralelo com a lesão
É importante de ser feito, porque eu acho que isso torna mais claro, porque isso é do dia a dia de todo mundo, né? Exato. Então, assim, cara, se tu tá com um tendão inflamado, não vai, né? Tu vai ter que diminuir a carga, senão vai dar ruim, né? É a mesma coisa, né? Quando a gente está falando de saúde mental e de momentos em que a saúde mental também dá defeito, né? Porque é um contexto que também leva a isso, tá? Então, acho que essa é uma pergunta importante, uma reflexão importante. Não é impeditivo, né? Não é algo assim que estruturalmente faça com que aquela pessoa não possa mais. Não, ela precisa cuidar, né? Ela precisa cuidar disso, né? E os atletas estão muito acostumados a cuidar do seu corpo, estão muito acostumados a fazer o recovery de tudo que é jeito, né? Ai, o de gelo, a bota, é um paranauê, né? O recovery mental também precisa existir, né? Como é que eu cuido da mente? Como é que eu faço essa higiene também, né? Então, acho que essa é uma concepção que está cada vez mais né, sendo internalizada, mas que ainda não é totalmente, não, É. Michel. Ainda fica uma coisa assim, cara, eu olho para isso quando já deu ruim, entendeu? Então, acho que essa é é como qualquer outra coisa, né? A saúde Uhum, mental, ela faz parte de uma saúde integral, uhum. né? Precisa ser cuidado do meu jeito. Essa analogia com uma lesão fica bem claro, assim, para mim agora ficou, assim, bem nítido, né, exatamente, com esse propósito que vocês utilizam. Agora, Isso. você já está atuando na medicina, na psicologia esportiva, já faz aí 17 anos, né, a gente fez as contas aqui antes de começar. Há 17 anos o mundo era outro e a psicologia esportiva era outra, né, era mais aquela questão de: "Olha, vamos lá, você consegue", do que você tratar a fundo, do que você ir a fundo e preparar psicologicamente o indivíduo. Era mais uma coisa talvez ligada à motivação e tal. E 17 Então, anos é bastante já, né, são quase 2 décadas. Você diria que, foi uma aposta quando você decidiu isso, foi uma aposta acertada? Você vendo hoje, né, do jeito que está em voga esse tema, principalmente depois da pandemia, principalmente depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né, onde as coisas parece que meio que se soltaram, aí parece que um fala, né, a Simone Biles falou, a outra falou, o outro falou, o Medina falou, o Neymar falou, o fulano falou. uhum. Então esse é um assunto que está super em voga hoje, felizmente, né, porque é um assunto necessário. Mas você diria que lá atrás, quando você estava ali se formando e tal, foi uma aposta meio que tipo: "Ah, eu vou ser psicóloga, eu vou ficar motivando as pessoas", era isso o cenário que vocês tinham? Né, porque quando eu fiz educação física lá atrás, o cenário que você tinha era assim: "Ah, eu vou um dia abrir uma academia. Uhum. Eu vou ser professor de escola, eu vou abrir uma academia". Não existia a história do personal, de uma equipe multidisciplinar, que você vai ser preparador Pode físico de crer. um atleta de alto Uhum. rendimento, que você vai se especializar numa modalidade, sei lá, no surf, no triatlon, no judô, no muay thai. Mudou muito. Na Uhum. psicologia esportiva, você diria que foi você arriscou numa coisa, tipo: "Ah, eu gosto", Uhum. era o que o teu coração, pedia para você fazer, de repente, meu, o horizonte está amplo e deve se ampliar ainda mais? Não, sem dúvida, sem dúvida. Era um desejo que eu não sabia nem nomear na época, né. Era algo que eu sempre conto que, assim, quando eu falava para as pessoas que eu fazia educação fí porque eu fiz as 2 ao mesmo tempo, educação física e psicologia, eu fazia uma de manhã e uma de tarde, né. E aí eu falava para as Caramba, eu pessoas achei que assim. tivesse sido depois. Tá. Não, é ao mesmo tempo. Então eu entrei nas 2 com 17 anos. Aí eu falava para as pessoas que eu fazia, porque eu queria psicologia do esporte, as pessoas me olhavam, assim, com a cara de tipo assim: "Que planeta que tu veio? O que que é isso?". Ninguém sabia absolutamente nada sobre a psicologia do esporte. Mas eu sabia que eu queria a junção dessas 2 coisas, e para mim sempre teve muita relação. E algumas pessoas me olhavam e diziam assim: "Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra". E eu disse: "Como assim não tem nada a ver? É absolutamente tudo a ver", né. Enfim, para mim isso sempre teve, né, a mente, o corpo, é tudo a mesma coisa, como é que, né, como que as pessoas acham que não tem nada a ver? Então, assim, era algo que era tão, né, e eu acho que era muito guiado pelo meu fascínio por esses grandes feitos de esporte, pelo poder do fenômeno esportivo, né, isso sempre me tocou. O fenômeno esportivo e o que ele fazia com o mundo e faz ainda, sempre foi algo que me fascinou muito. Mas assim, não existia nada nessa época.
não tinha nada, né? E aí eu sempre tive que buscar, assim, no Brasil, eu estudava na PUC do Rio Grande do Sul, eu fazia, na Federal eu fazia Educação Física e na PUC eu fazia Psicologia. Mas eu nunca quis atuar como educadora física, eu nunca tive, assim, esse nunca foi meu plano. Eu já sabia que eu queria ser psicóloga, mas eu queria entender aquele universo, porque a psicologia não me dava absolutamente nenhum input, né? Porque, assim, se a gente for olhar para o desenvolvimento da ciência da psicologia do esporte, a psicologia chegou muito depois. Quem começou mesmo foram cientistas do esporte, porque eram os atletas que tinham essa demanda, eram eles que viviam, né? Então a ciência nasceu da necessidade, né? E as ciências do esporte que desenvolveram a área até um determinado período, quando a psicologia entrou no cenário. Então, assim, o tanto de crescimento que existiu nesse período de 17 anos, e o tanto de mudança que eu vivi, né, enquanto profissional, e entendendo que papel eu queria, né, exercer, foram assim, né, capotou várias vezes, mudou 360 várias vezes a minha perspectiva. Porque tu tá certo, no início era algo muito relacionado ao que eu posso comparar hoje com uma coisa mais que o coaching faz, né? Que é uma coisa mais assim, né? Mais na ponta, mais psicoeducativa, mais motivacional, mais assim, né? Ali no que tá. É, eu não queria usar a palavra superficial porque parece que é algo ruim. Tá? Não necessariamente superficial é algo ruim, mas é uma coisa que está mais na Na superfície, né? superfície. Exato. Mas a gente às vezes associa superficial como uma coisa fraca. Não é verdade, né? A superfície também é importante, né? Mas assim, a psicologia, quando a psicologia se apropriou dessa área, né, a gente começou a trazer um pouco mais de robustez para a própria ciência da psicologia do esporte, né? E aí veio muito, assim, o que eu sempre busquei, porque eu já sabia que eu queria ser psicóloga, e eu sempre atuei na clínica, eu nunca abri mão da clínica, né? Então eu me formei já vendo essas duas áreas. Então, eu sempre tive com um pé no esporte, mas eu não fui só, né, uma estudante da psicologia do esporte. Eu fui uma estudante de clínica, de metodologia clínica, de psicopatologia, de formas de, desde que eu me entendi como profissional, né? Então, assim, eu nunca deixei de atuar na clínica. E hoje eu vejo que isso faz muita diferença, isso eu digo assim para todos os alunos, né, do curso, né, que eu tenho junto com a minha querida amiga Sâmia. Essa é a marca da psicologia do esporte hoje em dia, né? Por quê? Os atletas, eles não são corpos que desempenham apenas, eles são pessoas que desempenham, né? Então a gente precisa ter um profundo conhecimento sobre a dinâmica de funcionamento do ser humano. E quem fornece isso dentro da ciência da psicologia é a psicologia clínica. Tem outras abordagens importantes, como a psicologia social, a própria psicologia institucional, mas não existe nenhuma área mais desenvolvida na psicologia do que a psicologia clínica. Em termos, assim, de evidências científicas, né, de realmente uma robustez de conhecimento, né? E hoje, a psicologia do esporte, ela está muito mais nutrida, né, desses conhecimentos que foram sendo integrados, né, nessa evolução. E eu realmente acredito que o que o profissional precisa hoje para dar conta desse novo mundo, né, que não muda, né, capota, o mundo muda muito rápido cada vez mais, né, a gente precisa ter esse conhecimento aprofundado, né, que vem da psicologia clínica aplicada ao esporte, né, e é assim que hoje eu me defino, né, hoje eu me defino como psicóloga clínica do esporte. Eu fiz essas duas trajetórias paralelas, faço até hoje, tá? Atendo na clínica normal, né, para pessoas normais e atletas também, mas é uma coisa que, assim, faz uma grande diferença, tá? Porque a gente, para ajudar atletas a né, terem melhores desempenhos, Michel, a gente precisa primeiro passar por essa pessoa, senão a gente só está trabalhando a superfície. Aham. Né? E a gente precisa trabalhar a superfície e o núcleo ao mesmo tempo. Quando a superfície e o núcleo se encontram, aí é só alegria. Né? Aí a gente realmente consegue ver mudança, aí a gente começa a ver um processo de mudança integral que aparece no desempenho. Né? E aí é mais fácil, né? Porque aquela pessoa ela muda por inteiro
E aí o que precisa mudar lá na ponta é só, né, precisa de muito menos esforço para isso. Uhum. Não É o sei se faz sentido específico que isso. pode fazer a diferença no desempenho esportivo daquele ser humano, né, porque todo atleta é um ser Isso, humano antes de tudo, né. sem dúvida, é um ser humano antes de tudo, né, e eu acho que assim, essa tua fala ela é o que coloca o nosso trabalho em perspectiva, tá. Porque muitas vezes a gente fica assim: "Tá, mas aí tem que fazer a marca, mas aí tem o treino, mas aí tem o calendário de competição". É fácil se perder de: "Opa, espera aí, mas como é que tá o João nisso?", né, Uhum. cadê o João? Primeiro o João, e o João que desempenha, o João que tem uma competição, né, porque senão vira, né, até uma algo que a gente facilmente só cuida da identidade do atleta, né, e o atleta essa é uma faceta da identidade, ser atleta. Mas esse atleta é pai, esse atleta às vezes é executivo, né, esse atleta às vezes é marido, isso tudo faz parte desse indivíduo integral, a gente precisa desenvolver esse olhar holístico, né, que é no fim das contas um olhar humano, né, um olhar, assim, que respeita a integralidade daquele ser humano. Né? E isso não impede de ajudar lá na melhora do altíssimo desempenho. Né? Na verdade, esse é o caminho para o alto desempenho. Eu queria pegar uma tangente aqui, se você me permite, para ouvir a tua opinião, a gente divagar aqui um pouco. Eu adoro. O esporte surgiu do exército, né, eu não sei se foi na Grécia, se foi em Roma, onde é que foi, mas surgiu do exército. Os soldados que tinham as habilidades, eram os mais fortes, né, os mais rápidos, os mais velozes, eles teoricamente se davam melhor na batalha. E aí Hum, daí surgiram os esportes como a gente conhece hoje, né, numa disputa para ver quem é o mais rápido, quem é o mais forte, quem é o mais habilidoso naquela ou naquela outra habilidade. E e a gente não tem a cultura esportiva no Brasil, né, pelo menos eu acho que a nossa cultura esportiva é uma cultura ainda que deixa muito a desejar. Quer dizer, a gente tem uma hum, cultura esportiva, mas eu acho que não é uma cultura esportiva na medida que a gente vê outros países, com esporte mais desenvolvido, tem. uhum, uhum, Hã, nesse contexto, a hora que o brasileiro ele vê fragilidade nesses atletas, porque eu entendo, e muita gente diz isso, que o brasileiro ele não gosta de esporte, o brasileiro gosta de ganhar. Se o Brasil está ganhando a Copa do Mundo de futebol, tá todo mundo feliz. Se o Brasil perde, é um time ruim, o técnico era uhum, ruim, o jogador não era bom, aí faltou isso, faltou aquilo e por aí vai. E eu entendo que o futebol é o nosso maior exemplo, né? Porque ele está notório para todo mundo, mesmo eu não entendendo quase nada de futebol, eu acompanho as notícias. Eu acho que é bem que um espelho do que é a nossa sociedade em termos de cultura esportiva. A hora que a gente pega um atleta, sei lá, e vamos falar aqui, sei lá, do Gabriel Medina ou a Rebeca, né, que você atende e que foi a hora que, né, ela se mostrou feliz independente do resultado e que a vitória também não foi aquele negócio que ela uhum, chorou, que ela desmaiou e que, né, acabou agora, atingiu o ápice e pronto. uhum, Eh, eu acho que pode haver aí um conflito, social, cultural, não sei, entre, vamos falar aqui do o brasileiro, da relação do brasileiro com o esporte, à medida que mais e mais atletas vão se mostrando vulneráveis, porque vai contra esse início que eu relatei aqui agora, né, do surgimento das competições esportivas, né. Tanto é que o lema olímpico é "Sítios, Altios, Fortios", né, que aliás eu vou te perguntar uma sugestão para o novo tema olímpico no final do episódio. Muito bom. Mas enfim, já se prepara. Mas Tô, enfim, tô. eh, como é assim, o que que você acha disso? Porque o que que eu acho que atrai muito, e eu queria saber se talvez exista algum tipo de pesquisa nesse sentido, se você tem conhecimento no mundo, né, ou em países onde a cultura esportiva é uma cultura mais, sei lá, talvez mais favorável para que o atleta também possa desempenhar o seu papel dentro da sociedade, mas à medida que a gente começa a ver as fragilidades, né, desses seres humanos, se isso também, sei lá, numa projeção aqui utópica, se daqui a pouco as pessoas também talvez não vão ter tanto interesse no esporte, se vendo assim: "Ah, esse cara é mais ou menos parecido como eu", claro,
O cara tem habilidades, mas o cara tem, né, briga com a esposa, ou o cara não teve a mãe, ou o cara apanhou do pai, ou o cara teve isso e aquilo outro. Como é que você, assim, como é que você acessa esse tipo de comparação ou esse tipo de realidade de que, ainda mais você que está nos bastidores, né? Você chega para uma Rebeca, a gente idolatra uma ginasta como ela, mas você sabe de todas as coisas delas, das boas e das ruins. E provavelmente ela é Hum, uma mulher, como todos nós somos, seres humanos cheios de virtudes e de falhas, né? uhum, Como é que fica isso, assim, do ponto de vista, será cultural, de eventualmente uma mudança no futuro, de os uhum. esportes talvez não terem tanto apelo de a gente falar: "Nó, esse cara consegue fazer isso", se ele está sempre Sim. tão exposto, fragilizado às suas fragilidades, né, ainda mais agora Uhum. através das redes sociais. Muito boa essa provocação, e muito necessário que a gente se prepare para essa mudança, tá. Porque eu acho que ela já está em curso, Michel, e eu realmente, assim, como eu disse antes, o poder do fenômeno esportivo na sociedade é inquestionável, né. O esporte ele não é uma bolha, ele está, né, envolvido em todo um processo de mudança que eu acho que a sociedade geral está vivendo. Se a gente for olhar as novas gerações estão muito mais, se vulnerabilizando muito mais, acessando muito mais, assim, o que não está funcionando, né. E aí, assim, a gente vê, assim, né, os mais jovens trabalhando com, né, os balzaquianos, quarentões, assim, o nível de permissão, de atropelamento das próprias necessidades, no contexto do trabalho, já está completamente diferente. Os jovens já dizem mais: "Não, não, eu vou sair às 6. Não, isso está muito para mim. Vamos rever esse prazo". E aí, né, a geração mais antiga olha assim: "Mas que geração mimimi", mas o que, né, e coloca isso de uma forma assim, né, como se só que o que que é isso? Esse é o mundo mudando. O mundo está mudando. E isso, o tempo, né, já dizia Cazuza, não para. E não tem jeito, a mudança é imperativa. E a gente precisa olhar para essa mudança. E isso não foge à realidade do esporte. Então, isso que os atletas estão fazendo, e os atletas cada vez mais serão também dessa geração, vai, né, o esporte vai precisar se adaptar a isso. E o consumidor vai também absorver isso na medida e vai mudar o seu comportamento de consumo e de espectador, né. Eu realmente acho que isso vai acontecer. É muito chocante ainda ver como, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer em rede social, apesar de detestar rede social, confesso, assim, preciso ter, mas não é uma coisa que eu gosto, eu acho um saco, né. Mas o que eu mais gosto, Michel, é ver os comentários. Para mim é um exercício antropológico, assim, eu entro e vejo os comentários das pessoas, porque daí acho que a gente realmente conhece, né, o que está rolando ali, né, na sociedade se organizando agora nas redes, né, porque é também uma, né, a sociedade aparecendo. E aí a gente vê muitos comentários violentos, depreciativos, invalidantes, de um atleta que diz: "Ah, não vou competir porque não estou bem", né, e aí é o amarelão, o pipoqueiro, enfim, todos os adjetivos que a gente já conhece e que são muito difíceis, muitas vezes, para os atletas administrarem, né, e conseguirem ainda assim colocar os seus limites quando esses limites são necessários, por uma questão, né, que para aquela pessoa foi entendida como um limite importante, né. Então, assim, esse público também vai precisar evoluir, né, esse público também vai precisar aprender com isso, e isso só tem um jeito de mudar, que é começando a fazer diferente, né, começando a falar sobre isso, começando a entender que não é porque o cara se vulnerabiliza, né, que ele vai deixar de ser excepcional. E aí eu acho que é a grande mudança. Eu vejo que o alto rendimento, ele está em, como a gente conheceu, né, como a nossa geração conheceu, ele está em crise, né? Porque o no pain no gain que a gente aprendeu, né, o sangue nos olhos, vá para morrer, né? Quantas falas assim, né, a gente coleciona, né? Agora é a hora da morte. Gente, que isso? Que morte? Ninguém quer morrer não, entendeu? Né? E, assim, e isso é uma coisa que assim, está em crise. Esse paradigma, Michel, ele está sendo quebrado. Isso não vai voltar, né? E aí o termo que eu
falo muito e que eu batalho muito, né, assim, e que é quase uma bandeira no meu dia a dia, dentro das instituições que eu ocupo, é assim, a gente precisa encontrar uma performance sustentável. A sustentabilidade, quando a gente vê o conceito de sustentabilidade aplicado ao meio ambiente, que é da onde veio, né, que é possível ser rico sem destruir. É isso, né, é possível ter alta performance sem destruir, sem entrar no moedor de carne, não se sustenta mais assim, porque o esporte não é uma bolha, porque o mundo mudou e porque as pessoas vão precisar funcionar em alta performance sim, mas de uma forma humanizada. Não pode ser de um jeito que sacrifica nesses corpos todos, né. Porque senão a gente o que vai acabar é que, assim, não vai ter alto rendimento para a nova geração, porque a nova geração Não está vai dizendo querer, não para isso, né? não vai querer. E aí a gente vai ter um grande problema. A gente vai ter um grande problema, porque não vai ter atleta mais. E aí? Entende? Então, assim, o essa reflexão é uma reflexão extremamente necessária, porque se e aí isso é uma provocação para todas as instituições, para as políticas públicas de esporte, para todos que fazem o esporte, que somos todos nós, né, o do atleta amador, né, o esporte de base, né, e o esporte de altíssimo rendimento, a gente precisa, né, evoluir junto com o mundo, né, e isso não significa porque as pessoas associam muito assim: "Ai, mas isso é passar a mão na cabeça, aí não vai conseguir". Gente, a gente só precisa fazer diferente. A gente precisa achar um jeito de conseguir de uma forma que seja sustentável, de uma forma que as pessoas consigam ser felizes praticando alto rendimento, né. E eu acho bem legal que as pessoas digam: "Não, não, eu não quero me sacrificar, eu não quero ter uma vida infeliz, eu não quero que não seja saudável". Eu acho que isso é de verdade uma evolução, né. Eu acho Uhum. só que às vezes a gente nega isso por medo. "Ah, esse aí não quer nada, esse aí tá, né, geração mimimi", porque é assustador, porque a gente não conhece ainda como que faz essa roda girar desse jeito. Mas aí vem a necessidade da gente inovar frente a uma necessidade que é do mundo, Uhum. né, e que aí a gente vai precisar rever e mudar e evoluir. Esse paralelo entre a geração mais antiga, que aceita e que está acostumado talvez com isso, né, eu já falei aqui algumas vezes, eu vim do esporte competitivo, eu vim da escola do polo aquático. Que legal. E lembrando, de como eram as coisas, eu comecei aos 13, não foi nem tão novo, mas naquela época acho que era a idade que dava para começar no polo aquático, acho que não dava nem para começar mais cedo. Mas assim, a gente sofria bullying, né, a minha sorte é porque eu não me incomodava, porque eu queria me esforçar cada vez mais para não ter que ficar pagando flexão, para não ter que ficar pulando na piscina gelada, então eu me esforçava cada vez mais e isso eu não acho que me formei ali como um atleta, mas aquilo, destacou algumas características que talvez eu já estivesse em mim, aí eu consegui ter um desempenho, enfim, fui atleta profissional, não posso dizer que talvez naquela época tenha sido alto desempenho, mas olhando refletindo, né, sobre a cultura do polo aquático, por exemplo, que é um esporte que eu adoro e já trouxe alguns convidados, o negócio é meio que assim Sim. até hoje, uma coisa meio militar, né. E é óbvio que o polo aquático praticado nos clubes, principalmente nos clubes de elite, em São Paulo, no Rio de Janeiro e pelo Brasil todo, talvez já não já os técnicos já tenham que se atualizar, não dá para tratar mais assim os alunos, até porque, né, ninguém é profissional, principalmente nesse começo de interação com o esporte, e os pais vão reclamar, porque hoje o bullying, faz parte do nosso vocabulário, né. E que bom, né, porque, eu não tenho lembranças ruins, pode ser até que eu tenha algumas marcas psicológicas, né, desse período, mas, a gente tem uma certa tolerância a isso, né, eu e Sim. muitas pessoas da minha idade, do meu círculo de amizades e tal, a gente fala mesmo dessas: "Ah, é mimimi, o cara só reclama e tal". Então a gente precisa mudar nossas cabeças, mas mais importante do que nós mudarmos, que também são as novas gerações que já estão mudando. E esse paralelo de que, né, os jovens já não querem mais se sujeitar, né, a altas horas de trabalho, a altas cargas e prazos e tal, e muitos jovens já não ficam nem mais 5, 10 anos numa empresa, vão mudando, porque vão buscando novas coisas, né, e também estão meio que insatisfeitos, mas esse é um outro assunto.
Eu achei interessante, porque explica muito na minha cabeça, assim, no meu raciocínio aqui, como que o esporte vai ter que mudar, porque, de novo, né, o esporte é feito por humanos e humanos estão envolvidos, estão dentro de um contexto cultural e do século XXI, como está hoje, né? E ainda nesse contexto cultural, você diria que seria melhor um atleta de alto rendimento não ter acesso às redes sociais ou ainda no contraponto, dependendo do atleta, as redes sociais também servem como um estímulo. E é óbvio que não dá para a gente banir as redes sociais da vida de alguém, acho que seria um bullying do psicólogo, né, contra esse Uhum. paciente. Mas Sem você dúvida. acha que no frigir dos ovos, na balança, as redes sociais mais prejudicam do que colaboram com os estímulos? Olha, eu vou te dar uma resposta típica dos psicólogos: "Depende". Essa é uma Boa. clássica, né. Depende, assim, depende da estrutura dessa pessoa, depende de como, é essa relação com as redes, né, existe na vida dessa pessoa. Então, assim, tudo é dessa particularidade, tá. Assim, eu realmente acredito, Michel, as redes, assim, não tem como voltar, tá. Isso é algo que, assim, a gente vai sim, mais pra frente, acredito, ver muitos efeitos negativos, né, das redes, desse excesso de estimulação, né, dessa grandíssima quantidade de informação em muito pouco tempo. Isso, assim, eu acho que, né, sobretudo para os mais jovens, assim, a gente vai colher, né, a gente não sabe ainda o tanto de mal que eu acho que isso pode fazer, tá? Essa é uma projeção, né? Então, assim, para os menores, para os jovens, né? Então, assim, idealmente evitar ao máximo, né? Até quando a gente tem controle sobre os nossos filhos, né? Tentar evitar ao máximo, porque, né, é um cérebro em formação e tem uma série de coisas ali que podem trazer várias consequências negativas. Agora, falando de um atleta de alto rendimento, a rede social, ela é necessária, tá? Porque muitas, assim, muitos vivem dos aspectos financeiros que são gerados pela rede, tá? Então, assim, não tem muito como isso sair da vida do atleta, né? Ele precisa saber usar, né? Ele precisa entender a função daquilo na sua vida e o que faz bem e o que não faz bem. E esse é um movimento de autoconsciência, né? Para ele saber isso, ele precisa se conhecer, ele precisa se trabalhar, ele precisa entender qual é o tempo que ele precisa dedicar para aquilo, né? O que aquilo diz sobre ele ou não, porque assim, os mais jovens muitas vezes se confundem sobre o valor que eles têm, dependendo de quantas curtidas tem uma postagem, né? Isso está cada vez mais comum, né? Então, isso é um trabalho de verticalização, assim, de autoconhecimento, de estruturação psicológica, porque é algo que, na minha visão, não tem como sair, né? Mas que precisa aprender a usar, precisa colocar num lugar de eu domino isso, né? Isso é algo que me favorece. Eu preciso sim aparecer ali de vez em quando, fazer um publi, mostrar, porque isso é algo importante para minha carreira, para a ascensão da minha carreira. E tá? Hoje, assim, os patrocínios, as marcas, elas não estão mais preocupadas com nenhuma outra coisa que não seja o engajamento desse atleta em rede social, né? Então, assim, não tem como fugir disso, né? Porque muitas vezes isso é uma parte da renda considerável que sustenta a carreira desse atleta, né? Para que ele continue se desenvolvendo e treinando e competindo, assim, né? Não dá para a gente ignorar esse fato, né? E aí, assim, a questão é, ok, isso é um instrumento de trabalho, né? Isso não é algo que define quem eu sou. E aí é muito importante que esse atleta, né, se olhe, se gerencie, se conheça, para deixar a rede social enquanto instrumento, enquanto ferramenta, né? E não como algo que é maior do que isso, entende? Que Uhum. infelizmente muitas vezes acontece, muitas vezes assim é o canal de acesso, é, quanto mais evidente o atleta fica, mais as pessoas se autorizam a falar o que quiserem, né? E aí tem formas assim dos atletas também aprenderem a se proteger disso, né? Como estar ali sem que aquilo me machuque, né? Porque eu realmente acho que não tem como não estar, né? Assim, perto de uma competição, dentro de uma missão olímpica, a gente
ajuda, orienta para que esse uso seja um uso, né, mais comedido, né, mas assim, não tem uma regra também, sabe, Michel? Tem atletas que funcionam bem com aquilo, que se Aham. motivam, que ficam, né, que aquilo não distrai, então assim, nada é tão categórico sim ou não, né, é como aquela pessoa se relaciona com aquela ferramenta, o impacto que aquela ferramenta tem sobre aquela pessoa, né, isso é algo avaliado caso a caso, não tem jeito. Uma curiosidade aqui agora, que a gente falou das redes sociais, sei lá, talvez esse problema tenha se agravado, né, essas questões tenham se, agravado nos últimos 5 anos, sei lá, vamos dizer que seja mais ou menos isso. Vocês como uma categoria profissional, né, de psicólogas, vocês também estão tem gente sempre estudando e tem gente sempre atualizando em cursos, vocês vão tendo novas ferramentas para lidar, porque era uma coisa que não existia, né, quando você se formou isso não tinha. De Sim, repente você vem muito. agora e começa a pegar cada vez mais casos, atletas e não atletas, de pessoas, né, se afetando, né, positiva e não positivamente com as redes sociais, então vocês também vão se atualizando nesse sentido, claro, né? Sim, é fundamental isso, né, porque, como eu disse, assim, o mundo cada vez muda mais rápido, né, então a gente tem que estar sempre, de olho no que tá acontecendo no momento e percebendo esse impacto e discutindo com os colegas e buscando artigos e promovendo pesquisas, porque assim a gente vai, né, entendendo como trazer o melhor benefício, né, e proteger o atleta dos malefícios, assim, eu acho que essa é uma preocupação constante, sabe. E uma coisa que eu sempre digo: "Michel, quem escolheu trabalhar no alto rendimento, com alta performance, precisa também buscar esse alta, né, então a gente tem que no né, a gente tem que estar, tipo, aqui você tem que estar pensando no próximo passo sempre, né, não tem como, senão a gente não consegue fornecer os subsídios para esse lugar que a gente habita, né, então acho que Uhum. todo mundo precisa, buscar essa alta performance dentro do seu quadrado, dentro da sua especificidade de conhecimento, e aí eu acho que está aí, né, da gente realmente estar atualizado e discutindo questões que vão surgindo ali, né, e aí acho que isso, assim, no pós-pandemia, durante a pandemia, eu acho que a pandemia aumentou, né, essa velocidade de mudança das coisas, Então, de é. uma forma muito intensa, sabe, Michel? E aí eu vejo que, assim, as coisas vêm surgindo, numa velocidade grande e todo mundo tem que acompanhar e fazer isso junto e discutir com os colegas, né, e fazer parte de, iniciativas que são promovidas, assim, né, pelas instituições, como o Comitê Olímpico Internacional, como outras instituições, como alguns comitês, que se reúnem, né, a gente faz parte do Clube dos Seis, no COB, que é são 6 comitês, olímpicos de 6 países que se reúnem para discutir, né, enfim, o que está acontecendo, o que a gente precisa, de fato pensar. E uma coisa que eu gosto de falar, porque o brasileiro tem um complexo de vira-lata, né, que a gente precisa mudar, assim. Nós estamos aqui, né, absolutamente né, num caminho, numa aplicação dessas novidades, assim, e às vezes a gente acha assim, vou lá, né, vou sentar com o cara da Dinamarca, da Holanda, eles vão me trazer uma super novidade. Não tem nada de novidade. Eu acho que o mundo tá num nível de globalização e que é legal a gente se apropriar disso, sabe, Michel? Assim, nós estamos exatamente no mesmo lugar e às vezes até fazendo coisas na frente, né, e promovendo conhecimento e trazendo as nossas experiências para os outros países também contribuindo, né, e aí eu tenho bastante orgulho disso, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa, né, dizer e valorizar, porque sem dúvida, né, a psicologia esporte brasileira está representando muito bem, né, temos profissionais aí que estão fazendo um belíssimo trabalho, cada vez mais presente, participando cada vez mais dos resultados, né, do ciclo de preparação, e eu acho que isso é bacana e é exemplo, né, pra gente e para o resto do mundo também. Bom, eu anotei aqui, disso que você falou, 2 tópicos que eu queria, explorar um pouquinho. Primeiro, mais simples, você tem 2 meninos, né, que você falou que tem 7 e 9 anos, é isso?
Não, um tem 7 e outro tem 2. Não vai Ah, fazer tá 7 certo, ainda. tá certo, é. 7 e 2. Mas, eh, eu não sei se você já percebe, né, com o de 7, quem é o Matias? O de 7 é o Vicente. Vicente, tô confuso aqui. Não sei se você percebe com o Vicente, que ele é muito mais esperto, talvez, do que você foi com 7 anos por conta dos estímulos, mudou tudo, né. Eu tenho, né, uma de 7 e tenho uma de 24. E e eu tenho 53 anos já, não me considero uma pessoa velha, mas eu não sou mais um garoto, né. Uhum, E muitas uhum, coisas eu começo a perceber que eu tenho algumas respostas, por exemplo, como minha mãe tinha quando comigo, né, minha mãe era mais velha, 30 anos mais velha, e eu falava: "Nossa, minha mãe é velha, não entende disso, ou não quer entender disso". Mas hoje em dia, e eu conversando com amigos meus também, pais e mães, cara, as mudanças estão vindo muito mais rápido, né, as coisas mudam numa velocidade, como você falou, muito mais rápida. Eh, como é que vocês, né, eu imagino que você deva estar perto aí da casa dos 35, alguma coisa assim, né, se você tem 17 anos já trabalhando. Como é que vocês também, você já não é mais uma garota, você vai falar com uma menina de 20, ela te chama de tia, né, uhum. e tudo bem. Mas essa diferença de idade, né, que são anos, é uma coisa palpável, hoje em dia ela está muito maior do que foi, por exemplo, na minha geração e na geração dos nossos pais e por aí vai, né. Como é que também vocês conseguem, se manter nesse alto rendimento profissional, entendendo as diferenças de perspectiva? Eu tenho a impressão que hoje você ou eu, nós somos muito mais velhos para uma criança de 7 ou para um adolescente ou um adulto de 20, do que nossos pais foram para a gente há 20, 30 anos atrás. Então esse gap aumentou Aumenta. muito. Como é que você consegue exercer a sua profissão principalmente com pessoas muito novas, né, e tentar entender a realidade que eles vivem, sendo que o gap está muito maior? Muito, muito boa pergunta, Michel, e obrigada pelos 35, mas já tô nos 40. Adorei, ganhei o dia. Ó, a cara É, tá de 35, 33, adorei. tá ótimo, Ah, tá arrasou. ótimo. Mas é isso, tu tocou num ponto que eu acho que é central. Só tem um jeito da gente fazer isso, e é via uma habilidade que eu acho que é a das mais importantes para o meu trabalho, mas eu estendo isso para qualquer trabalho que envolva relações humanas, e eu acho que a maioria dos trabalhos envolvem relações humanas, tá? Empatia. A verdadeira empatia, ela nos dá a condição de nos relacionar com o que é diverso, com o que é diferente. E cada vez mais, com esse gap, tu tá certíssimo, ele aumenta. Então é muito mais difícil eu me conectar com o diferente, porque eu tô mais distante, né? Então a alteridade, ela é isso, assim, são campos de conhecimento de vivência completamente distintos. Então é um esforço maior para eu chegar perto desse lugar, né. Só que não tem como eu fazer isso agarrado nos meus pressupostos, nas minhas verdades, no meu ponto de vista. Eu preciso me entregar para o ponto de vista do outro, porque senão eu não consigo me conectar, eu não consigo entender e eu não consigo me relacionar, né. Só tem um jeito de eu me relacionar, que é realmente eu estar disposto a me aproximar da experiência do outro. Então, quando vem um jovem, e isso é muito legal, assim, porque, eu não aten na clínica, eu não atendo crianças, mas eu atendo criança atleta, né. E eu adoro atender criança atleta, porque os jovens nos ensinam demais, né, eles nos ensinam muito, então a gente aprende o que, né, desde a gíria, né, que é agora o que define um monte de coisa, né, o gesto, isso, e aí a gente precisa estar aberto a essa aprendizagem, sabe, Michel, porque quando a gente está aberto a essa aprendizagem, a gente consegue entender um pouco melhor desse mundo, né, a gente compara e pensa: "Nossa, mas enfim, para mim isso é", né, e isso acontece muitas vezes no meu dia a dia, assim, gente, como é que pode? Isso acontece, né, então assim, são várias surpresas, sabe. Isso acontece, agora é assim, né, e os mais assim, na adolescência, o jeito que eles se relacionam afetivamente,
às vezes eu fico assim com uma cara de caraca, é isso mesmo? E, e, e ao mesmo Ai, tempo ai. é uma grande aventura isso, né? Porque tu vai aprendendo e tu vai se aproximando, e aí a gente, né? Mas esse olhar empático de realmente, ai, deixa eu aqui afastar um pouco as minhas concepções, né? E eu realmente ver, cara, como é que essa pessoa enxerga o mundo? Como é que é o mundo dela, né? E aí eu consigo começar a transitar perto desse mundo, eu consigo começar a compreender, a validar, a entender que aquilo, né? E isso é também muito útil para a criação das nossas crianças, né? Porque eles estão num mundo diferente, né? E obviamente a gente vai trazer os nossos ensinamentos, coisas que a gente acredita, mas às vezes se a gente não se abre empaticamente para absorver esse mundo, a gente também cria um olhar mais assim autoritário, não, tipo é isso, mas assim, cara, o mundo não é mais assim, né? Realmente a coisa está mudando. E aí esse olhar empático, verdadeiramente interessado em entender a realidade do outro, é o que vai permitir com que a gente se relacione e aí dialogue, tá? Porque o que a gente quer? A gente quer o diálogo, né? Mas se a gente não empatiza, se apropria, chega perto, a gente não consegue É. estabelecer esse diálogo, né? Não, Uhum. não flui, entendeu? Porque fica uma coisa ali do tipo, não, a tua verdade não vale, né? O que vale é a minha, né? E aí eu acho muito engraçado, assim, porque às vezes o Vicente, ele mesmo fala assim, mas eu não quero isso, né? Eu não, por que eu tenho que comer agora? E aí, até agora estava assim, ele queria fazer o dever ao mesmo tempo que ele comia o café da manhã. Eu disse, né, não, vamos lá, uma coisa de cada vez. Mas eu não quero, por que eu tenho que fazer isso? Aí tu para e pensa assim, tá, né? Respira, vamos lá, deixa eu entender o que que pra, e aí tu começa a negociar, né? Tá, ok, né? Eu entendo essas duas coisas, mas será que dá para fazer um pouco? Experimenta, vê, só experimenta, come e vê se tu não vai fazer o dever melhor. Porque aí a gente vai, né? A gente não diz assim, não, isso tá errado, isso não pode, né? Porque eu que mando, eu sou o pai, eu sou a mãe, né? Que às vezes eles nos levam a esse lugar, né? Vamos combinar que não é fácil. Né? Mas assim, é esse exercício, sabe, Michel? O exercício dessa coisa assim de vamos aproximar e, né? E validar esse outro campo de conhecimento que a gente não viveu, do mesmo jeito que eles não viveram o nosso. Então existe essa Exato. diferença, né? Mas isso é diversidade. E a gente precisa, né, transitar na diversidade porque cada vez mais o mundo é diverso, porque cada vez mais muda mais rápido. E vamos abraçar essas mudanças, né? Não vamos deixar com que elas sejam o motivo, né, da distância nas nossas relações, tá? Porque eu realmente acho que as relações e as relações saudáveis são o que cada vez mais as pessoas precisam cultivar, porque isso é a vacina para que a gente se proteja das várias adversidades desse mundo novo, né? Ah, Se a gente tiver boas relações, relações seguras, é, vai ficar mais fácil, né? Vai ficar mais fácil para as nossas crianças, vai ficar mais fácil para os jovens, e aí acho que a gente também é, tem um mundo que não machuca tantas pessoas. é. E há um contraponto favorável nessa questão da diferença de idade, mas mais de cultura, que a gente também hoje com 35, com 40, com 60, com 80, a gente está também um pouco mais jovem no sentido cultural, no sentido, né, da nossa cabeça, do que os nossos pais, os nossos avós, principalmente, né? E também essa Sim, progressão também é favorável. A gente, para hoje em dia, a nós, gente nunca né? viu tanta gente com mais idade, enfim, tão atuante, tão ativo, tão, né, Uhum, produzindo principalmente, né? sem dúvida. Agora, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas de fato, né, acho que o primeiro obstáculo que o psicólogo ele tem para vencer, para quebrar, para se aproximar do seu paciente é ter essa empatia de cara, vocês precisam se dar bem, Sim. né, porque senão ele também não vai se abrir contigo, e se a Uhum. diferença cultural de idade, né, for muito grande também, aí vai ficar um falando A, outro falando B, não tem uma linha de conexão de comunicação, né. Uhum. E outra coisa que eu ouvi, e ouvi você falando aqui agora, lembrei, que é uma coisa que, eu não sei que tipo de efeito que isso vai dar, né, mas a gente está aqui e felizmente nós vamos presenciar isso. Nós não, mas, talvez a geração das pessoas que têm 25,
tipo como a minha filha mais velha, acho que foi a última geração que ainda tem uma memória de uma infância sem essa história das redes sociais e desse estímulo excessivo. A gente fala de rede social, mas são todos os outros estímulos excessivos, Sim, principalmente provenientes da internet, né? claro. Mas é difícil, é curioso a gente imaginar que nossa infância foi de uma maneira completamente diferente da infância dos nossos filhos, principalmente também por conta de que a gente não tinha essa coisa do, né, do estímulo. Olha, eu preciso procurar o que que é isso, já está na palma da mão, já está na ponta dos dedos. E eu lembro a primeira vez que a minha filha, que foi acho que ano passado, a minha filha mais nova, estava sem internet em casa, então ela teve que ligar a televisão no canal do desenho que não para, né, o desenho não tem o pause, não tem como voltar e nem escolher um outro desenho se não for no outro canal, outro capítulo daquele desenho. Ela não Uhum. acreditou, eu não estou lembrando agora qual foi o nome que ela deu para essa televisão que não para, mas eu tive que explicar para ela, eu falei: "Olha, a televisão é assim, o que a gente está acostumado a assistir é uma televisão que vem da internet, essa aqui é o que está passando, a hora que você desligar e for fazer uma coisa, quando você voltar o desenho já acabou", né. Então a gente Uhum. ainda tem esse privilégio, eu acho que é um privilégio, a nossa geração principalmente, de ter vivido uma infância, talvez uma adolescência, e uma fase no início da nossa formação até acadêmica, onde a gente não tinha esse excesso, então a gente viveu um mundo diferente. E agora os nossos filhos mais novos, desde o dia que eles nasceram, já tinham internet e eles mexem no celular de uma maneira que, né, mesmo que a gente não deixe eles mexerem toda Uhum. hora, a gente vê que eles têm uma agilidade muito mais fácil até de Muito, se entender com impressionante. aquilo, né. Agora voltando ali que é o segundo ponto que eu queria falar contigo, quando você citou a síndrome do vira-lata, dá para dizer, né, e aí tem a ver com a nossa história, né, de novo, a cultura esportiva que a gente tem no Brasil e tal. Dá para dizer, sei lá, em termos gerais, é claro que existe exceção para tudo, mas você acha que dá para dizer, por exemplo, que os teus colegas da Dinamarca, né, ou os teus colegas dos Estados Unidos ou da Alemanha, que são potências, né, em muitas Uhum, modalidades, uhum. eles, quando atendem os seus clientes, os seus pacientes atletas de alto rendimento, eles não têm uma das questões eles não têm que resolver, que é exatamente essa história de você, via de regra, né, ter que também colocar na cabeça do atleta, porque, de novo, o atleta é um ser humano brasileiro que está inserido nessa Outro. cultura, né, da síndrome do vira-lata, de que nós não Uhum. temos uma cultura esportiva forte, né, de que nunca, né, pouquíssimas pessoas chegaram lá e tiveram as suas medalhas, as suas conquistas, a gente não tem história, com raríssimas exceções em algumas modalidades. Dá para dizer isso? Então, assim, de cara vocês têm que ter uma habilidade a mais, vocês têm que investir um pouco mais de energia já de cara para tentar afastar essa história do vira-lata, Uhum. para que aí sim ele saia de um ponto já, vai, nivelado com atletas da Dinamarca, da Alemanha, de onde for, para aí sim poder desenvolver o seu máximo potencial psicológico Isso. para desenvolver o físico? Concordo, Michela, porque a sensação que eu tenho, assim, pela nossa cultura esportiva, e sobretudo agora falando, obviamente, de esportes olímpicos, tá, e não assim, acho que o futebol é um outro cenário, É. tá, eu só queria, tipo, né, destacar o futebol aqui, porque eu acho que é realmente diferente, né. É é é como se o atleta, e aí vai depender, óbvio, da modalidade, vai depender da condição desse atleta, da condição de desenvolvimento desse atleta, é como se ele fosse um pouco desde sempre, colocado à prova por ele mesmo, tá. É como se ele já não fosse nada desde sempre, né. Então ele precisa o tempo todo lutar contra ele mesmo para provar que ele pode. Porque, de certa forma, todo o contexto não o reconhece, não o favorece, não o valida como um atleta. O que talvez não aconteça numa Suécia, numa Dinamarca, numa Alemanha, porque é uma outra cultura esportiva, né. E é uma outra sociedade, né, tem outras necessidades básicas. Se a gente for pensar numa pirâmide de necessidades básicas, enquanto, né, esses países já têm, né, já estão mais perto do topo da pirâmide do que a gente, né. Então, assim, é como se é mais difícil para a gente, aí falando em termos bem, né, bem simples, assim, é mais difícil para o atleta aqui acreditar nele mesmo, porque ele já tem todo um contexto que duvida. Um contexto externo que duvida, um contexto que olha para ele e não sabe nem que modalidade ele faz, né. Eh,
E isso, assim, agora eu estava até lembrei de uma situação de uma pessoa que agora, eu não vou falar nome aqui, mas, assim, super influente, que agora transmite jogos de futebol falando sobre um atleta, né, e aí não sabia o nome do atleta. Esse atleta é o Marcos de Almeida, que é o número 1 do ranking de tiro com arco, e que ganhou nessa madrugada o ouro na Copa do Mundo entre os melhores. E aí aquilo, tipo, ele nem sabia o nome do atleta, entendeu? Então, assim, ninguém aqui eu tenho certeza que um monte de gente vai estar ouvindo pela primeira vez o nome do Marcos de Almeida, tá? Que fez, né, está fazendo história e colocando o Brasil no topo do mundo, numa modalidade de que ninguém muita gente nunca nem ouviu falar, né? Então, assim, só dando esse exemplo, isso acontece, né? A gente tem vários Marcos de Almeida, tá? A gente tem vários atletas como esses, que fazem coisas incríveis e que muita gente nem conhece, né? Então, assim, é como se esse atleta ele já tivesse uma barreira inicial para transpor, de mostrar para o mundo, ó, sou alguém, tenho valor, né? E isso é algo que é internalizado. Então, assim, né? Muitas vezes ele precisa fazer isso com ele mesmo, né? Então, é como se a gente tivesse que trabalhar e aí, tecnicamente, isso pode ter um nome, né, que a gente usa, que é, que é o autocriticismo, que é a síndrome do impostor, mais popularmente conhecida, que é aquela coisa assim, de, tipo, é como se a pessoa ali no fundo, ela sempre achasse que ela tá devendo alguma coisa, que ainda não tá bom, ou que ela tá, de fato, não conseguindo muita coisa, né. Então, assim, isso é algo que talvez não aconteça tanto em outros países. Mas eu tô dizendo talvez aqui, porque eu nunca atuei em outros países, tá, mas eu tô só fazendo uma projeção, Aham. fazendo esse paralelo entre as sociedades, tá. Porque é como se o esporte olímpico fosse comparado até ao que a gente vê na psicologia com, né, as populações minoritárias, né, a população preta, né, as mulheres, porque é como se fosse uma coisa assim, tipo, todo mundo me vê como menos, então eu preciso, né, fazer um esforço muito grande para me provar capaz, né, e aí muitas vezes isso é algo que fica eu comigo mesmo, né, eu tô lá, já sou uma realidade, já tô no topo, mas eu ainda fico aqui, né, me questionando, me colocando em dúvida, me exigindo, me criticando, e esse é um processo que é muito importante, que é muito comum, sabe, Michel? Muitos atletas precisam transpor essa barreira para que eles consigam voar e conquistar, né, tudo que de fato eles podem conquistar, né? E eu acho que a gente tem essa realidade sim no esporte olímpico brasileiro por conta, né, de como a gente também consome, valoriza, incentiva o esporte olímpico, em geral, né? Agora falando, né, de comportamento, assim, de consumo, do quanto as pessoas tomam conhecimento mesmo, né? Quando as pessoas, apreciam, né, assistem, e isso é algo que enfim, é da nossa cultura, que talvez nem sei se um dia isso muda, mas isso precisa estar no nosso entendimento para a nossa intervenção, né, profissional, assim, porque e aí terão nuances, tá? Uns mais, outros menos, mas não tem como isso ser dissociado dessa cultura. E aí eu tenho a opinião de que os grandes veículos de mídia, né, que também é outro ambiente que está mudando muito, mas eles ainda têm poder, né, principalmente a televisão, eles poderiam ter um papel muito maior nessa questão, né, porque à medida que você vai dando mais ênfase para essas modalidades e dando mais destaque, você vai jogando na cabeça do povo, né, isso não é de um ano para o outro, mas você vai mostrando que a gente tem atletas de ponta e que a gente tem potencial para ter atletas e ser um dia, eventualmente, uma potência esportiva. Uhum, uhum, sem Mas também dúvida. esse é um outro assunto que talvez com essa mudança da da estrutura também da comunicação, dos meios de comunicação, né, através das redes sociais e de YouTube, por aí vai, Sim, talvez isso sim.
já esteja em algum tipo de mudança, porque eu tenho Acho certeza que que a gente acha hoje um podcast para falar sobre arco e flecha, um para falar sobre biatlon, isso. né, falar sobre Uhum. mountain bike tem um monte, falar sobre ciclismo tem um monte, e todas as outras modalidades, e só um exemplo, né, devem ter canais no YouTube, programas de A, de B, de C, que falem disso, só que ainda não tem, claro, o mesmo peso do que um grande veículo de comunicação, ou os grandes veículos de Claro, comunicação que a gente tem hoje. sem Eu dúvida. dei uma vasculhada no teu Instagram, e além de descobrir que você gosta de Häagen-Dazs de macadâmia e de que você tem um passaporte alemão, eu descobri uma história que eu não sabia, mas nesse final de semana, né, a gente está gravando logo após o feriado, eu acabei numa conversa com um casal de amigos, eu acabei falando sobre isso, que é a tal da sociedade do cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, não sei se é assim que se fala o Uhum. nome dele. Isso. Eh, que você fez um post e eu achei super interessante. Eu queria que você falasse um pouco, não sei se os meus ouvintes estão familiarizados com esse termo, mas é a tal da positividade tóxica, né, os gurus da alta performance, e você cita lá no teu é um post onde você Uhum. fala, né, os Isso, 10.000, isso. você deveria fazer isso, você tinha, né, são os 10 passos para isso, olha, 6 dicas para você ficar milionário amanhã, né, Uhum. esse Só final de semana, aliás depende de você, né. esse final de semana, aliás, eu recebi um WhatsApp. Como é que eu faço para receber 8 Pix de R$ 500? Nossa. Cara, eu não sei, era um número desconhecido, eu bloqueei, mas apareceu isso. Me responda se você quer saber como ganhar 8 Pix de R$ 500. Enfim, Meu Deus. cara, isso é uma coisa que cansa, pelo menos o Muito, meu corpinho velho e muito. cansado aqui cansa, Uhum. que é um absurdo, Nossa. mas a gente percebe que isso é uma coisa de fato que domina, né, não sei se eh, de uma maneira, geral, mas eu queria que você falasse um pouco, porque eu achei interessante esse termo sociedade do cansaço. É, nossa, esse é um livrinho pequenininho dele, ele fala, né, mais filosófico, mas muito aplicado a tudo que a gente vive hoje, sabe, Michel, e o quanto as pessoas estão, assim, afogadas nessa sociedade. É essa a palavra, sabe, que eu vejo, assim, as pessoas estão afogadas, as pessoas estão afogadas nesse tanto de informação, as pessoas, estão afogadas nessas possibilidades, né, porque essas falas dos gurus de alta performance e da positividade tóxica, qual é o convite que tangencia isso? É assim: tudo depende de você. Tudo é possível. Se você fizer, se você tiver o mindset certo, se você aí você consegue. E é isso, atropela as pessoas, né? Porque são fórmulas lindas, bonitinhas no livro. Olha, nem 1% dessas fórmulas são aplicáveis, não são aplicáveis, mas as pessoas se pressionam para isso, né? Então, assim, se eu posso, então eu devo, né? E se eu não consigo, então eu sou um fracasso. Eu não sou o suficiente. Eu sou um fracasso, eu sou um impostor. E aí vem toda essa coisa do autocriticismo que eu falei que acontece lá com os atletas também, né? Então, assim, isso é muito opressor, né? Então, essa sociedade que convida para o desempenho constante, que a gente vai numa livraria e, enfim, né? Eu não li esse livro, mas já digo que eu não gosto desse título e que tem um livro que diz seja foda. Que isso, gente? Né? Então, assim, olha o convite que tá aí. Então, assim, só existo se eu for foda. Aliás, acho até deselegante esse título, né? Acho nada a ver. Super Mas, assim, deselegante. muito, né? Então, assim, é uma coisa que as pessoas, se não questionarem, as pessoas vão ser afogadas, por isso irão adoecer. Né? E aí a gente vê o Brasil terceiro no ranking mundial de ansiedade, transtorno ansioso, medicamentos para a ansiedade, né? Então, assim, isso é muito sério, E um né? dos Isso é algo primeiros também que grave. consome, né, esse conteúdo todo de internet, né, nós temos um índice de consumo de Muito. internet de Instagram e tal, é enorme, né, não sei agora a estatística. Uhum. Eu acho que é por aí, assim, eu acho que tá no top 3, né, o Brasil, pelo que eu lembro, assim. Então, assim, é algo que a gente precisa questionar e até filtrar um pouco esses conteúdos, porque, assim, a rede social, ela e todas as novas plataformas de comunicação, elas democratizaram muito o conhecimento, que é maravilhoso, né.
E eu realmente acho que isso é um avanço. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos conteúdos que não são fundamentados, né, e que não são veiculados por pessoas que têm conhecimento para tanto, né. Então, assim, eu vejo atrocidades, né, atrocidades irresponsáveis, falas que são muito irresponsáveis, que convidam o ser humano a se colocar em risco, inclusive, né. E isso, no fim das contas, adoece as pessoas, né. E eu acho que isso faz parte desse mundo de muita informação, de muito convite a tudo é possível, então tu tem que fazer, e isso é sufocante, né, cansa e leva as pessoas ao burnout, no fim das contas, que é um problema de saúde mundial, né, classificado pela Organização Mundial de Saúde, né. Então, assim, isso é algo que a gente precisa olhar, se afastar e questionar, né, porque é algo que está no nosso dia a dia de todas as profissões. Eu vejo isso dentro da psicologia, de profissionais de saúde mental, né, essa pressão por fazer conteúdos instagramáveis, de, né, assim, de gente, que isso, esse termo virou algo comum na vida das pessoas, instagramável, né. Eu olho para isso, assim, aí eu venho, tipo, tá, eu tento empatizar, mas, assim, isso para mim é difícil no primeiro momento, porque isso virou algo tão mais central do que, na minha visão, deveria ser o mais central, né, porque é uma lógica de consumo também desenfreada, sabe, Michel, e que muitas vezes atropela as pessoas, né. Então acho que, assim, esse termo, da sociedade do cansaço, da sociedade do desempenho, no fim das contas leva as pessoas a um autocriticismo severo, a uma sensação de fracasso que leva a aumento de ansiedade, né, a síndrome do esgotamento, depressão, no fim das contas, isso adoece. E a gente precisa entender que, ok, esse é o mundo, mas eu posso me afastar disso, né, eu posso entender que não tem um caminho fácil para alta performance. Eu sei, várias vezes eu vou, as pessoas me chamam para dar palestra, né, em empresas e coisas, eu digo assim: "Gente, não esperem de mim isso". Eu já Os digo de 5 cara, passos para vocês terem alta performance. não, né, não vai acontecer, então, assim, o máximo que eu vou fazer é trazer muitas reflexões, todo mundo vai sair com a cabeça fumegando, isso aí eu faço, então, assim, né, já digo antes, se quiser contrato, senão não. Porque eu não acredito nisso, porque a alta performance é um processo, né, então, assim, não tem fórmulas mágicas, e isso é alta performance em qualquer coisa, né, seja no esporte, seja no casamento, seja na parentalidade, porque tudo, né, tudo é área de desenvolvimento, vamos dizer assim. Não existe um caminho, não existe uma fórmula, não existe um atalho, existe um olhar para isso e encarar o processo, que é, né, às vezes para uns mais rápido, para outros mais longo, mas, assim, é um processo, é uma trilha que tu começa e que tu não sabe onde que vai terminar, entende? É. Então, assim, tem que estar a fim disso, né. Só que às vezes as pessoas elas querem se aliviar, sabe, Michel, elas querem ler um livro lá e achar que: "Ai, agora vai, aí eu acordo 5 da manhã todos os dias e aí eu vou ter sucesso". Na segunda semana, meu sistema imune já me para, porque eu tenho uma pneumonia, né, e aí o meu corpo dá um jeito de dizer que, o milagre da manhã não é verdade, né, e aí aquilo não se sustenta, eu já me sinto fraco, porque afinal eu não consigo fazer o que o livro me diz para fazer, né. Então, assim, isso é opressor e, no fim das contas, é para vender, é para as pessoas consumirem essas fórmulas prontas, né. E aí até é engraçado, só emendando nisso, porque grande parte da minha, né, do meu desenvolvimento acadêmico, eu me dediquei ao estudo de mindfulness, né, eu fiz meu doutorado em mindfulness, e muitas vezes as pessoas me procuram para fazer mindfulness, né. O programa de mindfulness que eu desenvolvi no meu doutorado. E aí, porque isso também virou, né, mindfulness virou uma Mac Mindfulness, que eu falo. Todo mundo quer fazer mindfulness, né. Boa. Mac Mindfulness para todo mundo. Mindfulness não é isso, né. E aí, assim, eu já quebro a expectativa da pessoa já se frustra de cara, assim: "Não, olha, não está disponível. Mac, não estamos trabalhando mais com Mac Mindfulness", porque, assim, não funciona, entendeu. Não é isso que funciona, mas as pessoas querem algo imediato, milagroso e mágico, que vai me levar do 0 ao 100 em 2 segundos. E aí, como isso não existe, entra num processo de frustração, né. E aí tenta achar um outro livro, uma outra estratégia, e no fim das contas, Michel, a pessoa não sai do lugar.
É. né, porque ela fica tentando achar a fórmula mágica do sucesso e sem encarar o processo que leva de fato a isso. Também imagino que não exista uma fórmula mágica, mas como é que você faz, já que você também é um ser humano que está inserido nesse contexto e você trabalha com alta performance, né, pelo menos uma boa parte do seu trabalho, né, como é que você faz para, né, sei lá, na hora que você está sentada no parquinho ou na saída da escola, né, uma mãe fala assim: "Nossa, mas teu filho ainda não está lendo isso?" "Não, porque meu filho já sabe falar inglês." "Não, porque a babá do meu filho ensina inglês para ele." Aí cria essa competitividade que existe muito entre as mães cá entre nós, né, eu sei muito bem como é Muito, que é, né. "Ah, teu nossa, filho só preguiça. calça isso? Não calça tanto? Nossa, o meu filho já ganhou medalha lá no na modalidade tal." Como é que a gente faz para se blindar de alguma maneira disso, né? Eu acho que já o fato da gente não gostar muito de rede social já é um jeito legal, né, pelo menos a gente vive com ela, a gente precisa dela, eu também preciso, mas a gente pelo menos eu entendo que é melhor você não ficar consumindo tanto, né, e às vezes eu vejo pessoas que consomem de fato bastante, né. Mas existe alguma diquinha básica, assim, nível um que não precisa, ir muito longe para que a gente consiga se blindar um pouco, né, tomar uma vitamina C e vitamina D para melhorar o sistema imunológico contra as redes sociais? Isso enfim, eu daria uma dica que eu acho que é perene, tá, que é assim, antes de escutar o que a rede social diz, se escuta, tá. Olha, assim, o que que eu valorizo na minha vida, né, qual é a minha linha de base, o que que é importante para mim, né. Então, assim, o que é importante para mim na criação dos meus filhos, o que é importante na minha vida, porque sempre vai ter alguém para trazer um contraponto, para fazer uma crítica, para fazer uma comparação. Então, assim, se essa base está forte, se essa base está sólida, né, isso já é algo que naturalmente é fácil de voltar, sabe, isso é fácil de voltar para essa base. Se ela está frágil, a gente não acha ela rapidamente, aí a gente se perde e começa a funcionar na base do outro, tá. Então assim: "Ah, Aline, bem legal, mas o que que eu faço se essa base tá frágil de alguma forma, né. Volta para essa base, olha para dentro, né. Ah, se possível, óbvio que eu vou dizer isso, faça terapia, né, porque é uma coisa que realmente vai ajudar, tu vai ter um espaço só para isso na tua vida, né. Mas assim, não é a única forma, não é mesmo, né. Acha um espaço para tu te olhar, né, que seja uma prática meditativa, que seja a própria prática esportiva, que seja um tempo para si, mas assim, esse movimento de autoobservação, de autoanálise, de entendimento, assim, que, né, de quem eu sou, o que que é importante para mim, o que que me guia, essa é a base mais central, porque vão ter 300 e outras mil bases te convidando a dizer que aquilo é melhor, né. E aí, assim, muitas vezes o que eu vejo que faz com que as pessoas se percam é essa falta dessa base mais estrutural, entende. E que o processo de autoconhecimento favorece, né. Então o que eu diria, né, o marco zero é autoconhecimento, fortalece essa base, saiba bem a tua própria perspectiva, que vai ficar mais fácil de tu olhar com cara de paisagem para a mãe que diz que o filho faz isso, faz aquilo, e que legal, parabéns, e aí sim, tipo, né, aquilo não entra, aquilo não faz diferença. Eu não preciso explicar para aquela mãe que o meu filho está fazendo no tempo dele, eu olho com cara de paisagem e sigo a minha vida, porque aquilo não importa, não entrou, eu não comprei. Né, eu não comprei aquilo como crítica, eu não comprei aquilo como: "Ai, tô fazendo menos", eu consigo Uhum. simplesmente ficar imune a isso. Eu acho que foi num dos posts teus que você fala ou você escreveu a respeito da medalha, né, que a medalha não traz felicidade. O processo sim, você já falou isso aqui agora em alguma parte da nossa Isso. conversa. Existe algum estudo que comprove que os atletas que são mais felizes têm melhores desempenhos? Porque a gente sabe que você É, precisa ser feliz para estar bem com você mesmo, com o uhum. mundo, com seus parceiros, seus familiares, né, isso parece que é uma coisa que pelo menos já é mais notória, né. Agora, será que já houve essa preocupação de falar: "Bom, será que os medalhistas olímpicos, né, eles são de fato pessoas, em geral, mais felizes, do que os não medalhistas, de uma maneira geral?" Isso é bem interessante. Desconheço um estudo assim, né, até porque é bem difícil medir felicidade, né, Exato, felicidade é.
enfim, já vi algumas pesquisas sobre felicidade, mas assim, é uma coisa que, tipo, né, é muito única, né? Mas é uma boa ideia, né? É uma boa ideia mesmo, tá? Mas o que eu posso dividir, assim, é o meu conhecimento empírico, tá? Não são só os mais felizes que conseguem bons resultados, Michel, mas os mais felizes sustentam bons resultados. Essa é a diferença, Isso, é. tá? Essa é a diferença, assim. Eu já vivenciei muitos medalhistas no pós-olímpico adoecendo gravemente, assim, porque aquilo foi um processo todo adoecedor. E que a medalha que ele, né, que eu digo, todo mundo em Deus, a medalha que é um monte de, né, resíduo de plástico reciclado, é isso que é a medalha, né? É. É, e que, claro, tem um símbolo fortíssimo, mas não passa disso, né? Mas muitas vezes o processo que leva a medalha, ele é tão, né, severo, ele é tão, às vezes, desrespeitoso com a pessoa que aquilo, né, cria uma relação ruim, né, que a pessoa não consegue nem olhar para aquilo direito. Então, assim, olha a loucura, né? Isso eu Meu já vi Deus. vários relatos de vários atletas, né? Uns que eu estive perto, outros distante, né? Assim, de estudar e de saber. Então, assim, não dá para dizer que só os mais felizes conseguem bons resultados, mas os mais felizes, eles têm mais facilidade de se manter nesse processo, né? Eles têm uma base mais forte, né? Então é mais fácil ir lá e voltar, né? É mais fácil ir lá e fazer, é mais fácil lidar com a pressão que faz parte do contexto, né? Porque eles têm uma base mais forte, eles com eles mesmos, né? Então assim, e eu acho que esse estudo, né, seria interessante e seria legal de ver assim num aspecto longitudinal, né, da gente ir acompanhando assim, né, por vários ciclos, porque o desempenho também não é uma coisa pontual, né, é uma coisa que é construída, né, e que tem etapas, tem várias camadas aí de desenvolvimento daquela pessoa e que, né, e do desenvolvimento esportivo propriamente dito também, né, então acho que tá aí uma boa ideia para ser estudado. Aliás, se de alguma maneira fizerem uma pesquisa dessa, teria que ser também a felicidade após conquista, né? Porque é isso que você falou, às vezes o cara chega no topo do Everest, chega no ouro olímpico, ou no objetivo dele, não importa a colocação, mas aquilo não trouxe para ele o que ele achava que fosse trazer, né? Porque essa busca por alguma coisa que parece que é uma cobrança que se coloca, ou colocam, muitas vezes os dois, aí o cara chegou lá, bom, e aí? Tô com a Uhum. medalha, né. Aliás, o Exato. Joaquim Cruz já esteve aqui no Endorfina, e ele falou disso. Ele se estabeleceu nos Estados Unidos, ele morava nos Estados Unidos quando ele ganhou a medalha de ouro olímpica em 1984, e ele falou, ele estava lá em Los Angeles, ele morava lá próximo, e no dia seguinte, a conquista dele do ouro, ele voltou lá para o clube dele, para a cidade dele, e ele era mais um. É Só isso. que ele agora tinha uma medalha olímpica, mas tudo bem. E pelo que eu me recordo, né, que foram quase 4 horas de conversa, ele falou isso, assim, isso de É. alguma maneira ajudou ele também a não se achar, ajudou ele a entender que, cara, essa era uma medalha legal, conquistou o que ele queria, é bacana, uma satisfação pessoal e tal. Mas bom, agora eu preciso ir atrás do próximo objetivo, ou eu quero melhorar o meu tempo, eu quero, né, ganhar Uhum. mais uma medalha, e você talvez viva de uma maneira, e aí eu acho que a cultura esportiva tem muito a ver, né, assim, você é valorizado, mas você não é super valorizado, aí não cai o Brasil inteiro em cima de um time de Aham. futebol, de um time de basquete, ou de um nadador, ou de uma ginasta como a Rebeca, né, então, fica uma coisa menos de extremos, né, então talvez isso para o atleta suportar seja bem mais fácil, né. Ah, verdade. Não, sem dúvida, né. E aí eu acho que isso que tu falou é interessante, porque, quando o atleta ele se vê com uma expectativa frustrada de que a minha vida vai mudar radicalmente, que eu vou passar para um outro patamar, isso, né, vai levar alguns para um lugar muito ruim, né, de tipo: "Pra que que eu fiz tudo isso? Isso não mudou minha vida no fim das contas", né, e para outros vai colocar num lugar, assim, de: "Tá, isso foi mais um passo", né, e essa é uma lógica que eu gosto muito de trabalhar com os atletas, né. O resultado é um marco, mas a vida não é só sobre o resultado, né. A vida é sobre um monte de coisa que eu continuo crescendo, né. Então essa ideia do auge é uma ideia que me incomoda um pouco, né, porque quando tu chega no auge, automaticamente tu desce,
né? O pico do Everest, tu não Você tem não mais tem para para onde onde ir, ir. né? Tu tem que descer, né? E aí eu acho que essa é uma coisa assim, dependendo do momento do atleta, né? É ter vários marcos, sabe? Mas eu acho que no fim a vida é uma caminhada constante de vários picos que a gente vai conquistando, né, e que vão mudando, e que daí tu olha para o lado, ah, isso aqui não quero mais, agora quero esse, mas assim, é algo contínuo, sabe, Michel? E eu acho que essa perspectiva é uma perspectiva que às vezes é meio contrafluxo no esporte, porque tudo é a medalha, o resultado. Mas assim, isso às vezes também é um pouco sufocante para o atleta, porque ele não é aquele resultado, né? Ele é uma pessoa que tem várias outras coisas. E eu acho que quando isso se suaviza e, né, se harmoniza com outras coisas, torna aquela passagem por aquela medalha não é algo disruptivo na vida daquela pessoa, entende? Óbvio que a vida muda, claro que uma medalha olímpica muda muita coisa, né? Mas isso não muda a essência, né? Não muda a estrutura. Isso é mais um marco que virá outro e depois outro, seja em qualquer área, né? Seja no esporte, seja fora dele. A gente está há um ano, né, da próxima edição dos Jogos, mais ou menos. O que que tem de, sei lá, de avanço ou de novidades? Tem alguma coisa nesse sentido aí na psicologia esportiva que vem sendo trabalhado já nos últimos anos e que depois da pandemia, depois das Olimpíadas de Tóquio, está melhor e vocês já estão aplicando nos seus atletas para que eventualmente a gente possa ver até, né, resultados não necessariamente de desempenho, mas até no comportamento dos atletas, né, como aquele sorriso da Rebeca Uhum, e uhum. falas e atitude dela, né, porque eu acho que o que mais pega na Rebeca, eu acho que é a atitude dela que ficou notória, né, isso para Sim, qualquer um, não sim, precisa ser muito inteligente para perceber isso. sim. Tem alguma coisa, assim, nesse sentido que vocês já se atualizaram, estão se atualizando, estão estudando, estão aplicando, que a gente Uhum. eventualmente vai poder ver também de uma maneira estatística generalizada nos jogos, que os atletas estão mais assim do que até agora? Olha, eu acho que assim, a gente tem sempre muitos novos conhecimentos, sempre recursos metodológicos que vão surgindo e que a gente vai aplicando, e aí cada um dentro do seu campo de intervenção, né, porque os profissionais também são diversos, cada um tem ali a sua abordagem, a sua metodologia, o seu jeito de fazer a coisa, né, eu acho que isso é super individual. Mas eu acho que uma grande mudança, Michel, sem dúvida, é esse olhar para além do desempenho, tá? Eu acho que esse olhar, o quanto se tem mais espaço para cuidar do ser humano antes do desempenho, eu acho que isso é uma coisa que está dando, né, inclusive mais é, possibilidade de atuação para os psicólogos, tá? Porque não se resume ao desempenho, né? Essa atenção, ela não é algo que vai ir só para o atleta que está lá, né, com realmente chance. Isso é algo que é uma questão de saúde, né? E eu acho que isso tem assim, e a gente vê um crescente aumento da demanda, tá? Isso eu tô falando assim dentro do esporte olímpico de alto rendimento mesmo, mas fora dele também, assim, as pessoas, né, em geral, querendo muito olhar para isso, querendo muito cuidar, né, da saúde integral, né, na qual a saúde mental está incluída, né? Então acho que isso que sempre existiu, né, no nosso campo de cuidado, porque nós somos profissionais de saúde antes de qualquer coisa, mas isso cada vez mais está sendo aceito e buscado pelas pessoas, né, buscado pelos atletas. Hoje eles têm acesso a isso, né? Hoje tem algumas iniciativas que tiram o estigma dessa busca, né? Tem suporte para que eles tenham acesso a esse tipo de trabalho. Então, eu acho que essa é um grande ponto de virada, né? Sempre tem novas tecnologias, né, novos recursos tecnológicos que são, né, utilizados para melhorar a regulação emocional, para melhorar os processos de recovery. O próprio mindfulness é uma prática que eu gosto muito para a recuperação, né? Eu acho que ela é
excelente para várias outras coisas, mas para recuperação eu acho que né, é o que ela tem os melhores resultados, evidenciados cientificamente, inclusive. Então, assim, tem muitas, né, e dentro da instituição, hoje nas missões Pan-Americana, Olímpica, a gente tem um espaço dedicado a isso, uma sala de descompressão, né, que a gente chamou, que é toda ambientada com esse olhar. Então, assim, né, isso tem evoluído e os atletas já têm esse indivíduo nas suas comissões, esse indivíduo psicólogo nas comissões técnicas como parte, né? Não é algo assim que é diferente como era antigamente, né? Isso já é Uhum. algo comum, é algo desejado, é algo que eles mesmos demandam e aceitam. Então, acho que essa é a principal inovação, apesar de não ser novo, é uma É. inovação por conta da maior aplicação, né? Hoje a gente tem uma maior aplicação desse universo de conhecimento aí na prática, no dia a dia deles. Do ponto de vista do Comitê Olímpico Brasileiro, eu ainda não li nada a respeito. Eu li que as Olimpíadas de Paris vão ser os primeiros jogos com a mesma quantidade de participantes, atletas, homens e mulheres, e eu nunca tinha lido nada a respeito, né, mas acho que em Tóquio já tinha sido 45% ou sei Estava lá, bem perto. Aham. 49, agora vai ser 50-50, o que me faz, né, assim, eu acho que faz bastante sentido. E provavelmente, né, vão vender que Paris 24 vai ser a maior Olimpíada de todos os tempos, aquela coisa que eles também estão sempre querendo sítios altos e fortes também para o Sempre. Comitê Olímpico Internacional. Exatamente. Mas para a gente aqui no COB, do ponto de vista da psicologia esportiva, a gente em Paris vai estar melhor assessorado ou vão ter mais atletas até lá, com apoio de psicólogos do esporte, do que a gente teve em Tóquio? Dá para a gente dizer que o maior percentual de atletas do Brasil, das delegações em Paris 2024, estão tendo e vão ter acesso a um trabalho de psicologia esportiva do que a gente teve em Tóquio? Olha, é bem provável que sim. Eu não tenho os números aqui para te dizer, né, porque, enfim, eu não estou mais à frente dessa parte que sabe os números, depois eu posso até buscar e dividir isso, com números exatos, assim, de quais que não tem, né, mas assim, o que eu vejo do movimento, né, dos colegas e dentro da instituição, é um aumento crescente da demanda. Muitas vezes é uma demanda que a gente até não tem perna, né, para absorver, porque temos uma equipe finita, né, não temos uma quantidade de profissionais, adoraríamos ter um número maior, mas isso também aí as confederações que fazem essa outra parte precisam dar conta de também terem os seus profissionais. Então, assim, entre profissionais COB e confederação, a gente vai ter um número bastante significativo, tá? Porque isso já vem sendo algo, como eu falei, assim, eh, aceito e entendido como um profissional que precisa fazer parte, né? Isso é algo que precisa existir. Não é mais, Michel, uma coisa que a gente precise convencer muito, tá, que é importante. Como foi, né, quando eu comecei a atuar, isso era um processo, assim, de quase de venda, de que isso precisa acontecer. Isso não precisa mais, né, assim, isso já está entendido e, né, e aí, claro, os atletas vêm, né, desenvolvendo trabalhos, de longo prazo, né, consistentes, com bons profissionais há bastante tempo. Uhum. É, para a gente terminar, eu queria só abordar um pouco a ótica do amador, até porque a maior parte dos ouvintes, a grandíssima maior parte dos ouvintes do Endorfina são pessoas que praticam esporte de uma maneira amadora. A gente viu crescer de uma maneira, pelo menos mais evidente, nos últimos anos também, a questão dos balzaquianos querendo ter desempenho, né, e já existem Uhum, livros que falam disso, acho que até pesquisas científicas e tal, porque aí sim nós somos a primeira geração que pessoas com 40, com 50, com 60 estão querendo ter algum tipo de desempenho, claro, não a nível olímpico, né, com exceção de alguns quarentões, talvez, em algumas modalidades, uhum, uhum. mas de uma maneira geral. E também de pessoas que são amadoras, no ponto de vista do esporte, que têm as suas outras profissões, que são mães, que são pais e tal, mas que estão buscando um desempenho, talvez
eu arrisco dizer aqui, no meu ponto de vista, principalmente, motivado pelas redes sociais, né, para ficar fazendo os posts, né, Hum, das medalhas, dos tempos, e por aí vai. Dá para dizer também que um atleta amador, ele, de uma maneira geral, ele está suscetível a sofrer consequências talvez mais graves do que de um atleta profissional, por conta dessas pressões internas e externas, no que diz respeito a se empenhar, né, para desenvolver uma habilidade física específica para alguma modalidade esportiva? uhum. É um excelente ponto esse, Michel, porque eu vejo muitas vezes que os atletas amadores, eles têm um nível de treinamento, muito muitas vezes, assim, mais exigente do que os atletas de alto rendimento, né, porque eles têm outras cargas ali, né, e que são cargas também, né, a carga profissional, a carga relacionada à família, enfim, né, essas a gente precisa também olhar isso como carga, né. E muitas vezes, isso não é para todos, tá, mas muitos, isso está num lugar que é um lugar de compensação de alguma outra coisa, entende? E que, quando é assim, é quase como um sintoma, entende? E aí aquilo vira uma coisa, assim, que o tempo que eu faço e posto me alimenta, porque aí eu tenho valor. E aqui, né, e aí o treino que eu consigo concluir e po que e aí isso vira quase como, assim, né, um débito que se inaugura todos os dias e que eu preciso chega uma hora que o organismo sozinho ele dá um jeito de sinalizar que isso não é sustentável, né. E aí vem, às vezes, o adoecimento, às vezes é, né, uma mudança drástica de humor, uma irritabilidade, é eu estourando com todo mundo da minha família, no meu trabalho, né, às vezes é o sono, que eu não consigo nunca mais dormir por alguma razão, né, às vezes é um adoecimento mesmo físico, né, é uma sinusite que se repete, então assim, são várias formas que o organismo tem de: "Opa, espera aí, né, tem alguma coisa aí que não tá legal", tá. E aí essa, né, quando fica nessa função, eu vou usar uma palavra forte, mas é autodestrutivo, né, e iatrogênico, é uma coisa que, assim, que é, tipo, em tese para fazer bem, mas acaba fazendo mal, entende? E aí fica num lugar que em algum momento a pessoa vai ter que olhar, tá, seja por alguma via. Isso pode acontecer de ter várias lesões consecutivas, às vezes é isso, às vezes são lesões, né, a lesão acontece, aí não consegue treinar, aí vira em função, a vida começa a girar em função da reabilitação, né, da dor gerada por aquilo, né, então assim, é muito importante também olhar para essa base, tá, que é aquela mesma base que eu falei lá antes. Eh, o esporte amador ele tem um potencial de, eh, transformação das pessoas que eu acho fascinante também, porque é uma forma realmente de desenvolvimento, né, assim, é algo que pode ser muito bom, Michel, né, pode ser transformador, pode transformar aquela pessoa num líder melhor, num pai melhor, numa pessoa melhor, uma pessoa mais feliz, de fato, né. Mas precisa entender que função aquilo está exercendo na vida daquela pessoa, né. E aí o melhor parte é que, assim, isso pode ser transformado, porque, assim, se tá emperrado, se a coisa não tá indo, se aquilo tá gerando sofrimento, gerando essa sensação de débito, né, esse "eu tenho que treinar bem", né, essa coisa opressora que fica quase que uma briga mental ali da pessoa, olha para isso, cuida, né, acha um espaço para falar sobre isso, né, começa por aí. E aí o melhor é que, assim, isso pode ser, ir para um lugar do bem, vamos dizer assim, ir para um lugar saudável, né, que não é justo o esporte ficar nesse lugar, né, isso eu digo, assim, eu sou uma apaixonada por esporte. Não é justo com o esporte ele ficar num lugar do que adoece, do que vira ali, né, uma fonte de escape muitas vezes, né, de evitação das coisas que são mais difíceis no fim das contas. Às vezes eu estou indo correr, treinar e fazer a planilha, porque eu quero fugir do meu relacionamento que não tá legal. E vamos lá, gente, eu sei, é difícil pra caramba encarar essas pedreiras da vida. Mas não é assim, desse jeito. Não coloca isso na conta do esporte, porque daqui a pouco isso te machuca tanto, né, que
né, vira um outro problema, né. Então, assim, não adianta, na vida tem coisas que a gente simplesmente tem que engolir de frente, né, e tem que pegar, encarar, e não precisa ser sozinho, tem ajuda disponível para isso, né, nem é justo que seja sozinho, né, porque coisas difíceis, né, acho que a gente precisa de ajuda, somos todos vulneráveis, né, ninguém é super-herói aqui, para o esporte ficar no lugar que é justo dele ficar, né, que é um agente de transformação, um agente de desenvolvimento, uma grande metáfora para um monte de coisa para a vida, né, e que o que tu vive lá na pista vai ser, né, na água, na quadra, vai ser algo que tu vai levar para as tuas outras relações, né, para quem tu é, assim, eu acho que isso é muito importante, sabe. E eu vejo que, às vezes, isso acontece no esporte amador, porque tem um pouco menos de recurso de apoio, né, é muito independente, né, então é o atleta que busca os seus apoios. Então, assim, quando esse sintoma não está claro, né, e ele vai ali, né, buscando os apoios que vão reforçando aquilo, né. E às vezes os profissionais não param e dizem: "Olha, isso aqui passou do ponto, né, chega, olha", né, e ficam ali, continuam tratando, e aí, né, o cara lesiona de novo, e aí infiltra, e aí dá o anestésico, e aí a coisa vai, né, numa proporção que no fim das contas mais machuca do que ajuda, sabe. Então acho que essa é uma coisa, é um ponto desconfortável de olhar, mas necessário, bem necessário. E aí, obviamente, não importa a faixa etária desse atleta amador, né? Não, Pode não ser importa a faixa o etária. adolescente, pode ser alguém da terceira idade, né? Sem Quando dúvida, está sem muito dúvida. nessa busca por alguma coisa que, né? Uhum, Tá. uhum. E aí, Michel, não é assim, não tem problema nenhum em querer o resultado, eu acho isso, né, super legal, assim, de verdade, tá. Eu querer ser mais forte, eu querer ser mais rápido, eu querer ser, tá tudo bem, mas pra que eu quero isso? Exato, é. Essa é a pergunta, É. né, O que pra que você está que eu buscando quero com isso? isso, né? Já que Exatamente, não é a tua mas profissão, você não vai ganhar dinheiro com isso, você vai ganhar uma satisfação, ex mas, né? É, aham. É a função disso, né, quando isso tá ok, isso tá num lugar, assim, que não, isso é porque, né, isso me faz bem, isso faz sentido, isso tá aliado aos meus valores, isso é algo que me faz, me desenvolve, me faz crescer, maravilha, né. Mas isso é algo que tá ali para eu sentir que eu tenho valor no fim das contas, né, ou isso tá ali para eu esquecer da vida, né. Muita gente faz isso para esquecer da vida, né, e nem e valida isso, e acha isso, né, só que assim, chega uma hora que a vida aparece, não tem muito como esquecer dela não, e aí? Faz o quê? Qual o próximo? Aí vai, né, qual é o próximo desafio para esquecer da vida, né. Então é uma reflexão necessária. eu, só fazer um parêntese sobre esse assunto, eu tenho observado, principalmente esse ano, algumas pessoas, inclusive algumas que já estiveram aqui no Endorfina, amadoras, que deram um passo para trás nesse sentido. De repente, se descobriram atletas de algum desempenho, né, e principalmente destaque nas redes sociais. Aí a pessoa começa cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e algumas relataram para mim, não nesses termos assim exatamente, mas como observador ficou claro, tipo assim, cara, estava atrapalhando um monte de outras coisas na minha vida, cara, eu dei um passo para trás, agora eu vou me retirar um pouco de cena, eu vou parar de postar um pouco, eu vou treinar um pouco menos, vou focar na família, no trabalho, né, em outros pilares essenciais da nossa vida. E aí, ó, observando também pelas redes sociais, eu percebi que são pessoas que, de fato, alguma coisa aconteceu com elas que elas se transformaram ou deram um passo para trás nesse sentido. Eu arrisco dizer, e eu continuo observando, que a gente vai ver talvez cada vez mais gente, né, que, né, colocaram o dedo na tomada, sentiram o choque, opa, não vou ficar Uhum, mais colocando o dedo na isso, tomada o tempo inteiro. E talvez isso seja uma coisa boa, que leve a mais pessoas entenderem, até porque as pessoas hoje em dia se expressam muito, né, nos seus próprios canais de comunicação, sim, sim, e algumas são muito abertas nessas questões e acabam, talvez influenciando positivamente outras, né. Da mesma maneira que tem a influência negativa, tem a influência positiva, né, claro. para esse sentido. Tomara que a gente veja isso, porque eu acho que principalmente, aonde eu estou mais
onde eu estou mais ligado, né, que é no triatlon, na corrida, na maratona, né, ficou essa busca por sempre mais rápido, sempre um Uhum. melhor tempo, quantas competições, quantas maratonas, 150 maratonas, 200 maratonas, 10 Ironman, que é legal, mas talvez não para quem tem outras coisas na vida para fazer, né? Se você tivesse 20 anos, 15 anos, não tem boleto para pagar, não tem Isso. família, não tem outras coisas, né? Tem que estudar e eventualmente trabalhar para pagar os estudos. Mas enfim, antes de ouvir uma sugestão para sítios altos e fortes, eh, Uhum. dá para dizer, tipo assim, eu não sei se é uma pergunta pertinente, mas você pode me dizer se não for. Tipo assim, tem algum atleta que a gente conheça de conhecimento público, né? Um campeão X, sei lá, um Michael Phelps, um fulano de tal, sei lá, desses que são emblemáticos, que você já parou e pensou assim, cara, eu queria conhecer melhor a fundo do ponto de vista profissional, psicologicamente, esse atleta para tentar entender alguma coisa, não assim, eu quero ajudar esse atleta, não, mas no sentido de estudo mesmo, de curiosidade, cara, sei lá, eu queria entrar na cabeça do Michael Phelps, né, que eu citei aqui, ou do Michael Jordan, né, que a gente viu o documentário, e mostra, né, não sei se aquilo é verdade ou não, mas mostra, né, um perfil psicológico bem claro ali, né, para um leigo como eu. Imagino que para vocês deva ser assim né, um negócio muito escancarado. Tem alguém que você acha que você poderia citar, que você fala, cara, esse é uma pessoa que eu gostaria de, mesmo que já tenha falecido, eu gostaria de ter conhecido, eu gostaria de conhecer, só para entender um pouco mais do Nossa, meu tem ofício? tá, tem uma lista, Ah, Michel. tem? Tem muitos. Que Eu legal. tenho muito isso, assim, né, porque, eu sou completamente enfim, né, eu adoro o que eu faço, então toda vez que eu tenho vários atletas, naturalmente, que eu admiro, né, e aí sempre que eu admiro, eu tenho muita vontade de conhecer de perto, né, então, assim, por isso que eu digo que eu tenho realmente uma lista, né. E aí, assim, posso, né, Phelps, sem dúvida, Kobe Bryant, sem dúvida, né, enfim, gostaria muito, né, de ter tido essa oportunidade. Eh, e atualmente eu tenho, muito adoraria muito conhecer, e não sei se ajudar, sabe, eh mas conhecer, na verdade, assim, tem 2 que me fascinam e eu adoro tênis e trabalho também muito com tênis. O primeiro é o Nick Kyrgios, né, que é esse tenista, super controverso, né, que eu acho interessantíssimo, assim, a forma como ele se posiciona, e dá para ver que ele tem questões ali importantes e, enfim, adoraria ter a oportunidade de conhecê-lo. E o Djoko, que para mim sem dúvida um exemplo de força mental e que tem uma condição ali de recuperar o foco, de se manter, né, numa atitude, mesmo quando está muito desafiador fisicamente para um atleta da idade dele. Então, assim, adoraria ter essa chance, né. E vários outros aqui, na verdade, assim, né, eu sou realmente, estou sempre interessada em conhecer, né, histórias e pessoas, e quando, sim, são atletas que são inquestionavelmente interessantes, pô, tô dentro. Legal. Bom, você tem alguma sugestão para o novo lema, ou já existe alguma coisa em discussão nesse sentido, né, Hã. da Liga dos Psicólogos Esportivos Mundiais, ou assim: "Olha, COB, não ou COI, não dá mais para ser sítios altos e fortes". Olha, eu acho que isso não muda não, pelo nível da tradição da coisa, né. Mas o que eu tenho para falar disso é que esse lema, ele tem toda uma história, né, e eu não vejo, como eu já disse aqui, eu não vejo problema na busca do desempenho, eu não vejo, na verdade eu acho que isso é muito legal, isso é o que faz o esporte ser o que é, isso é parte do fenômeno esportivo, desde que seja algo humano e humanizado, né. Então, assim, que se é para ser mais forte, que é para ser mais rápido, que se é para ser que seja, respeitando a humanidade minha e do adversário, né, e que isso esteja realmente envolto, né, nessa base, eu tenho usado muito essa palavra aqui, né, mas assim, nessa base que é uma base mais humana, respeitosa, né, e que entenda essas pessoas não, né, como corpos que talvez quando a gente olha para a história do movimento olímpico e como a coisa nasceu, esses corpos não tinham valor, né. Os que perdiam muitas vezes eram mortos, de fato, né.
mas isso mudou, né? Não dá pra gente funcionar como se fosse na era medieval, né? Esses corpos têm valor, esses corpos são histórias, esses corpos são pessoas, são corpos e pessoas que sentem, né, que têm as suas verdades, os seus valores, e eu acho que isso precisa vir antes do mais rápido, do mais forte, né? Isso precisa vir antes, né? Então, assim, eu não tenho uma questão com o lema, eu tenho uma questão com isso ser o essencial, porque para mim o essencial não é isso. Isso é uma consequência, né, de uma escolha que aquelas pessoas ali protagonizaram nas suas vidas e elas escolheram estar ali nessa batalha, nessa comparação, que no fim das contas só ganha um. Um tem que ser mais rápido, um tem que ser mais forte, né? Mas que esse processo todo seja um processo que não aniquile ninguém, que não machuque ninguém, né, e que não adoeça ninguém a ponto de deixar marcas por toda a vida, sabe, Michel? Porque, de novo, repito o que eu já disse, isso não é justo com o esporte não pode ocupar esse lugar, né? Ele é muito imenso e incrível para isso. Eu realmente tenho esse olhar quase romântico para o esporte, né? E mesmo trabalhando num alto rendimento há muitos anos e tendo vivido, né, durante todo esse período, muitas histórias muito difíceis de engolir, muito difíceis de viver, assim, de situações mais opressivas, mais abusivas, né, mais violentas. Eu continuo tendo esse olhar romântico. Eu tenho certeza que é ele que me sustenta, né, porque eu continuo acreditando que o esporte tem toda essa beleza e que depende da gente, né, fazer com que isso seja cada vez mais aplicável e que a gente tenha um esporte forte, né, soberano, mas humano também. Por que não? Espetacular, adorei, uma ótima maneira da gente terminar a nossa conversa, adorei, foi um privilégio Uhum. ter te conhecido, agradecer aqui mais uma vez ao Flávio Kellner, né, que nos conectou, Nosso ouvinte do querido Endorfina, Flávio. É. e muito obrigado, cara, que legal, boa sorte nesse ciclo final, né, do teu ciclo olímpico, que eu imagino que agora as coisas comecem a pegar fogo, né, a partir de um Nossa, ano para os Jogos, né, e a é verdade. gente, eu e quem está ouvindo, a gente como brasileiros, a gente vai estar de fato acompanhando o desempenho dos nossos atletas com um olhar mais humano, se Deus quiser, depois Uhum, ainda mais dessa nossa conversa aqui, onde foi tão esclarecedor essa tua posição, essa tua postura, porque de fato é legal ver o desempenho super humano, né? Mas se o ser humano ali dentro que estiver desempenhando estiver feliz, né? Porque se o cara também estiver fazendo aquilo, né, de uma maneira, né, que para uhum. ele não esteja trazendo felicidade, né? A gente teria que não gostar também de ver isso. Então a gente não pode cobrar o desempenho acima de tudo, né? Então eu acho que Isso, um dos passos importantes para a gente mudar essa nossa cultura é a nossa atitude como fãs, como incentivadores e praticantes e adoradores do esporte, a gente entender que de fato é isso. O cara não vai ganhar toda hora, ou o cara não vai ganhar a qualquer preço, né? isso. Legal. Sem dúvida, Michel. Aline, muito obrigado, adorei, viu? Foi um privilégio. Muito obrigada, adorei também, né, poderia ficar horas aqui conversando sobre Então, esporte, sobre essas coisas que a quase gente 2 já. ama. É, muito bom, querido. Que Obrigada bom, pelo convite, prazer imenso estar aqui contigo. que bom. Obrigado. Tchau, saúde. Tchau, saúde, querido. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.